Viva Miguel, Ricardo. Muito boa tarde, Olá, já viva estamos em direto na quarentena da bola, com um ligeiro atraso, mas faz parte também. Obrigado a todos que já estão e que vão estar desse lado a acompanhar mais este momento de grande partilha aqui no nosso espaço. Como muita gente sabe, em muitos países, nomeadamente os latinos, celebra-se hoje o Dia Internacional do Guarda-Redes e, portanto, entendemos que este seria um bom dia para voltarmos a falar desta temática. Agradecer desde já ao Fernando Maia, conhecido para muitos de nós como o Higuita, porque permitiu juntar este grupo de gente boa, de gente amiga, gente fantástica, mais do que dizer especialistas, de apaixonados pelos guarda-redes, pelo treino, e para mim é um enorme privilégio recebê-los a todos nesta tarde. Começo por dar as boas-vindas, não me levam a mal, começo pelo Miguel Ferreira, para nós o Miguel Passarinho, trabalhou comigo no Boa Vista, quando eu era diretor desportivo, um grande amigo. Obrigado, Miguel, por estares aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, pela iniciativa e vamos lá, mãos à obra e aqui partilhar ideias, partilhar conhecimento e experiências e vai ser bastante enriquecedor para nós e para quem nos estiver a ouvir e a ver. Espero eu. Muito bem, e vai ser de certeza. Mr. Ricardo Pereira, obrigado também por ter aceito o convite para estar aqui hoje connosco a falar de guarda-redes, que é algo que nos apaixona a todos. Sim, obrigado antes de mais, Remo, também pelo convite. Dar-vos os parabéns pelo programa. Eu acho que muitos de nós temos tido momentos fantásticos com outros programas também, mas com este, seja de vários agentes da bola, de gente disposta a partilhar, nem sempre às vezes é possível durante outros períodos partilhar, e nós temos ouvido falar de futebol, seja de scout, seja de todas as áreas do futebol e outros programas diferentes e bem divertidos. Eu lembro do programa com o Ricardo Pereira, portanto, o verdadeiro, e com o Vender, onde me diverti imenso, porque o espírito muito bom, e saudar também os restantes participantes, portanto, mestre Jorge Vital, Miguel Passarinho, que eu não tenho o prazer ainda de conhecer pessoalmente, campeão das Arábias, portanto, Luís Esteves e o Tiago Castro, de quem eu tenho muita inveja, porque ele trabalhou com alguns guarda-redes de quem eu gosto muito, eu já lhe disse isto, portanto, ele na curta carreira dele tem tido oportunidades de trabalhar com gente de quem eu gosto muito. Portanto, muito obrigado uma vez mais pelo convite e vamos a isto. Mr. Luís Esteves, obrigado também por estar connosco em direto nesta tarde para falar de guarda-redes. Obrigado por ter aceito este desafio. Não sei se me ouviu o Mr. Luís Esteves. Está-me a ouvir? Acho que agora o Mr. não consegue ouvir. Vamos passar. Mr. Jorge Vital, obrigado. Antes de entrarmos em direto, já aqui falamos um bocadinho e já lhe agradeci. E obrigatoriamente para nós todos é um privilégio também estar consigo aqui hoje. Para mim é espetacular estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite e dar os parabéns pelo programa que tem sido muito, muito importante para todos nós que somos homens do futebol e para todos aqueles que estão em casa neste momento. E depois poder estar aqui com colegas meus, uns a gente vamos nos vendo de vez em quando, outros no tempo, mas é sempre um prazer estar com eles e sentir que eles estão bem e que as famílias deles também estão bem. Vamos a isso então. Mr. Tiago Castro, bem-vindo também. Obrigado por também ter aceito este desafio, este convite e por estar aqui hoje para falarmos de guarda-redes. Remo, quero agradecer desde já o convite que me foi feito por ti e pelo Fernando Higuita, que deve nos estar a ver. E para mim é um privilégio, acima de tudo, partilhar um painel com estes montes todos que estão aqui, recheados de títulos. E vai uma experiência muito boa para mim. Mr. Luís, não sei se já nos consegue ouvir. Consegue-nos ouvir bem? Mr. Luís Esteves está ali com alguns problemas técnicos que certamente vai resolvê-los. E, portanto, vamos tentar que ele consiga, entretanto, resolver esta questão. Ele já voltará ao nosso contacto. Vamos avançar e vamos... primeiro ponto, nós tínhamos estipulado aqui uma série de ideias que vamos desenvolver, mas vamos começar aqui por algo que diz respeito à excepcionalidade do momento que todos vivemos. E perguntar também dentro da especificidade do trabalho dos guarda-redes, já num outro painel que aqui tivemos há pouco tempo com o Tó Luís, o Silvino, o Augusto Patronilho, o Ribolino, falamos dessa situação, mas saber da vossa experiência e do vosso contexto atual, como é que estão a viver esta situação. Mr. Vital, daquilo que nos puder contar em relação ao Sporting Clube Braga, como é que têm lidado no trabalho com os guarda-redes com este momento excepcional? Pronto, não tem sido muito fácil, embora eu tenha o privilégio, e eu não tenho qualquer dúvida em relação a isso,
de estar num clube que eu posso dizer top, que dá todas as condições aos atletas para que neste momento eles tenham as condições possíveis para poderem treinar e terem tudo sem saírem de casa. E isso tem sido espetacular, o clube é enorme nisso. Nós neste momento estamos de férias há cerca de uma semana e meia, mantivemos os atletas em atividade durante 3 semanas, com sessões diárias, online também, em grupo. Os guarda-redes organizámos um trabalho um pouquinho mais específico dentro das condições que eles poderiam fazer, até porque os 4 tinham algum espaço em casa, o que lhes permitia fazer algum tipo de trabalho de vertente um pouquinho mais física e técnica, embora nós sabendo que eram questões mais fundamentalmente de atividade física e mental para eles se sentirem confortáveis. Neste momento levaram um programa para férias e até dia 27 vamos esperar o que é que vai acontecer. Mr. Luís Esteves, já nos consegue ouvir, certo? Sim, agora já consigo. Peço desculpa, mas não faz mal, não estava em boas condições. Mister, antes de mais, que há pouco não ouviu, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui hoje. Já agradeci ao Fernando Maia e ao Higuita por nos ter juntado a todos também neste painel, agradecer a sua disponibilidade e começar por perguntar também como é que no seu contexto tem lidado com esta situação de exceção, não é? Que não nos permite estar perto dos guarda-redes. Exatamente, pronto. Eu é que agradeço o convite. É um prazer enorme estar junto de vocês todos e falarmos sobre o que mais gostamos, que é o treino de guarda-redes. Sobre essa situação, assim, foi uma situação que nos apanhou a todos, se calhar, sem as luvas, não é? E estávamos indefesos. Pronto, tentámos fazer, se calhar, eu ouvi só um bocadinho agora da parte do Vital. O processo foi mais ou menos idêntico. Tentámos que eles trabalhassem, estar em contacto constante com os guarda-redes, planos de treino diário, sem nunca sabermos quando é que esta situação, porque aqui a nossa situação foi cancelada, o nosso campeonato foi cancelado, nós íamos fazer um jogo de uma meia-final da Taça do Rei no dia 15 e estávamos a fazer o último treino antes da viagem e foi quando nos cancelaram as provas. E nunca saberíamos se era para 3 dias, para uma semana, 2 semanas, um mês e agora já foi adiado até agosto. As primeiras semanas tentámos porque os casos aqui na Arábia Saudita não eram muitos, estamos a falar de 30 milhões ou qualquer coisa assim de habitantes e estavam 100 casos, existiam 100 casos na altura. E depois nós nunca saberíamos muito para quando é que seria dado o reinício das competições. Mas foi um bocadinho, eu vi um bocadinho o Vital disso e a estratégia foi mais ou menos a mesma. Planos de treino não poderíamos estar. Eu acabo por ter sorte porque acabámos por ter 4 guarda-redes e se calhar é muito mais fácil do que se calhar o Paulo, e é de certeza, e o Rui que tinham que estar com 20 e tal, 30 e tal todos os dias e a orientá-los em termos de treino. Para o treino do guarda-redes é sempre muito mais fácil e acho que o problema aqui era que tipo de exercícios iríamos dar, a pensar o que é que poderíamos estar a pensar, se era já até no próximo jogo ou não, ou se era mesmo para uma fase que agora já está adiada até agosto. Pronto, mas foi em constantes conversas, estarmos a ouvir do outro lado também as necessidades deles e pronto, foi tentar comatar o máximo das necessidades deles e fazer com que o treino não parasse. Poderia voltar a qualquer momento. Mister Ricardo Pereira, sendo um contexto transversal a todos, depois há soluções que também podem ser semelhantes, outras um pouquinho diferentes, ainda há pouco partilhava connosco, estava a chegar precisamente de contacto com os seus guarda-redes, não é? Portanto, como é que, do ponto de vista do Independente Del Valle, como é que têm lidado com tudo isto também? Bom, nós estamos parados há 4 semanas, estávamos também a preparar-nos estávamos no autocarro e a preparar-nos para ir para o aeroporto quando fomos informados que ia parar. Portanto, uma situação assim, foi mesmo naquela hora, olhamos ao auditório, recebemos as informações da médica e viemos todos para casa. Portanto, não houve sequer um tempo de se recolher grande material, etc. E para eles estão a trabalhar com aquilo que têm em casa. O que está a ser feito não é muito diferente dos meus colegas, portanto, a manutenção do estado físico geral está a ser assegurada pelo preparador físico, portanto, e este treino estava a assistir ao treino, daí estar aqui fresquinho, não estava a dar treino de maneira nenhuma,
e estava a assistir, portanto, onde parecemos quase o Big Brother. Isto é uma plataforma e eu vou ficando, portanto, em cada um dos 3 guarda-redes para fazer o acompanhamento mais específico. Depois, em termos de trabalho de guarda-redes, é que nós, nesta altura, lhe podemos chamar. Tenho dado alguma atenção particular a uma coisa que nem sempre trabalhamos, mas que é a flexibilidade. Portanto, muito do plano de treino tem-se centrado no trabalho de flexibilidade, até porque eles vão tanto carregados ao fazer todo o trabalho que faz a restante equipa. Um trabalho de pliometria e de força explosiva também, e um trabalho de coordenação mais específica, com muitos deslocamentos, etc. E como têm todos bola em casa e alguns deles jardim também, o que o Vital também já falou, portanto, algum contacto com bola, algum não perder totalmente este contacto com o solo, mas todos nós sabemos que estamos a minimizar impactos daquilo que é esta paragem. Quando voltarmos, aí sim, há uma expectativa de se poder voltar dentro de 2, 3 semanas, sou sincero, tenho as minhas sérias dúvidas, porque mais do que um assunto desportivo, isto é um assunto de saúde pública, mas foi-nos anunciado que pode acontecer, ficando todos na academia e fazendo os testes, etc. Vamos ver. Não temos ainda a certeza. É uma luzinha ao fundo do túnel, mas não sabemos ainda como vai ser. Muito bem, Miguel, e um abraço aqui do nosso amigo Filipe Gouveia. Estávamos a falar dele em off, que ainda está lá retido na Arábia Saudita. Trabalhamos, felizmente, tanto eu como o Miguel. Desculpa, Remo, que entrou uma chamada. Não faz mal. Estava-te a mandar aqui o abraço que o Filipe Gouveia manda para os dois. Estás a ouvir? Não? Consegues ouvir, Miguel? Ele não deve conseguir ouvir por causa precisamente... Não ouves? O Miguel vai ter que sair e voltar a entrar, provavelmente. Já voltaremos a ele. Tiago Castro, a mesma pergunta, obviamente, do ponto de vista do Desportivo de Chaves e da sua como treinador. É dentro daquilo que os meus colegas já disseram. Eu tenho a sorte de estar num clube que também não falha com nada aos seus atletas e estou enquadrado com uma equipa técnica que é tudo preparado ao pormenor, por videoconferência diariamente. Nesta fase o treino está entregue ao meu colega ao Rui, mas nós estamos presentes e também faço um trabalho complementar com eles, os guarda-redes, dentro das condições que cada um tem. Graças a Deus eu trabalho com excelentes profissionais. Posso dar um caso que, por exemplo, o Moura tinha o carro da garagem, tirou o carro da garagem só para fazer algum trabalho com bola. E outros casos, o Samu no jardim, que neste momento está na aldeia, começou lá a arrumar coisas que eram dos avós para ganhar esse espaço. O próprio Ricardo igual, o Igor também, ou seja, vamos fazendo um pouco daquilo que é possível, das condições que cada um tem, como é óbvio. Remo, dizer só que me passou, pronto, aqui e quase reforçar o que foi dito, que é quase que o nosso papel nesta altura, e o Luís, por exemplo, falou nisso, é muito mais de um acompanhamento de bem-estar deles, de brincar, de os acompanharmos e de sentir realmente como é que se estão a sentir, porque isto é uma situação nova para todos nós, e se nós, mais velhos e treinadores, a sentimos, o nosso próprio estado, muitas vezes, de motivação, de muita coisa, nós vamos sentindo isto, somos humanos, e alguns de nós, por exemplo, inclusive estão sozinhos e fora do país. Portanto, este é um dos nossos papéis. Depois eu tenho aproveitado também, como provavelmente muitos deles, para revi todos os jogos. Já tinha cortes feitos, voltei a enviar com novas observações e juntamente com a equipa técnica também o que se tem aproveitado é para fazer algum trabalho tático e em cada um dos grupos está sempre incluído um guarda-redes também, porque muitos dos aspectos que se têm analisado, eles, quando eu analiso são aspectos defensivos, eles têm analisado situações de saída de bola, por exemplo. Portanto, esqueci-me só de referir isto, mas é um complemento ao outro trabalho físico. Miguel, acho que já nos ouves agora, certo? Sim, Remo, desculpa que entrou uma chamada. Não faz mal. Estava-te a mandar este abraço especial do Filipe Gouveia, que falamos dele em off há pouco, está lá retido na Arábia Saudita. Tu felizmente conseguiste sair dos Emirados. Um abraço especial para ele também. E como é que está, no teu ponto de vista, do Al-Ain, como é que estão a lidar com tudo isto também? Sim, os jogos foram cancelados também. Nós, lá está, tivemos a sorte de conseguir sair a tempo e de ainda conseguir entrar cá. A forma como temos é um bocado complicado operacionalizar treino para guarda-redes numa situação destas, não é?
Nós temos um plano, eles têm um plano personalizado, os guarda-redes, que já o faziam e que agora continuam a fazer, e depois tem uma sessão de treino vídeo online, em que tentamos essencialmente garantir o quê? Garantir uma gestão física deles, não é? Garantir o peso, garantir uma certa interação com eles, mas obviamente que há uma coisa que aqui se torna um bocado complicado, que é garantir uma certa especificidade quer dizer, para o guarda-redes não é fácil. Contudo, com compreensão deles e tentamos aqui garantir acima de tudo a interação e que dominamos o processo e vamos levando o dia a dia, sabendo, aliás, não sabendo quando é que isto vai voltar a recomeçar, a reiniciar, não é? Mas o clube tem dado condições também para que nós tenhamos garantido minimamente a condição, acima de tudo, a condição física deles, não é? Miguel, vou começar por ti a primeira ronda. Toda a gente teve acesso àquilo que vão ser as nossas linhas de reflexão, pelo menos para depois abrangermos o debate a outras questões. E uma coisa que se fala muito quando se fala de guarda-redes é do perfil do guarda-redes que se pretende para um determinado modelo de jogo, não é? Portanto, o treinador principal tem e que a equipa técnica tem. Que características é que vocês procuram para um determinado perfil, para um determinado modelo de jogo? Que perfil têm os vossos guarda-redes de ter, no caso do teu caso, da tua equipa técnica? Olha, depende, obviamente eu já trabalhei em várias realidades, em vários contextos, em vários clubes. Há um perfil que eu tento traçar que seja transversal dentro daquilo que eu pretendo. Eu gosto de guarda-redes grandes. Quando digo grandes, não falo exclusivamente em altura, falo em lateralidade, em guarda-redes. Guarda-redes tenham uma grande capacidade de jogar, de estarem à vontade para jogar, para construir, para terem a bola nos pés. Guarda-redes que tenham uma capacidade para jogar fora. Ou seja, aqui, separando os guarda-redes num perfil de guarda-redes de antecipação ou num guarda-redes de reação, eu prefiro um guarda-redes de antecipação. Um guarda-redes que seja capaz de controlar a profundidade e que se sinta confortável com isso. Essas são as 3 linhas que eu... E depois um guarda-redes, obviamente, líder, né? Que a gente identifica características de liderança, de comunicação forte e que passe ao resto da equipa de dizer, não, malta, está aqui alguém. E essencialmente essas são as características que eu procuro no guarda-redes, ou nos meus guarda-redes, acima de tudo. Assim, resumindo. Muito bem. Mr. Luís Esteves, a mesma questão, não é? Portanto... Sim, eu não falando muito dos aspectos físicos, nós todos queremos se calhar os mais altos, mas infelizmente nem sempre podemos escolher a equipa que queremos treinar, e isso é o grande problema. Nem todos têm essa sorte. Somos escolhidos para uma determinada equipa e aí teremos sempre que perceber em que condições é que estamos, não é? E a equipa em que estamos e com que treinador é que estamos e qual é o objetivo dessa equipa na tabela classificativa, porque é muito diferente. Nós, se calhar, queremos um guarda-redes para uma equipa que esteja a lutar no fundo da tabela, que esteja a tentar sair da linha d'água, ou uma equipa que esteja, se calhar, a lutar pelos lugares finais. E para isso temos que saber sempre primeiro também como é que queremos jogar, não é? Para quê? Para determinar que tipo de guarda-redes é que nós queremos e o que é que nos interessa. E o que é que nós temos? Por isso é que é imprescindível contratar ou tentar ter um guarda-redes que se adapte mais facilmente ao nosso tipo de jogo, ou ao jogo da nossa equipa. Pronto, temos que definir que guarda-redes é que prefiro. É assim, eu poderia dizer que queria, como o Miguel disse, o guarda-redes de antecipação, um proativo. Queria dizer que estava numa equipa que luta por outros objetivos na tabela classificativa, claro. Que é, se calhar, estar nos lugares cimeiros. E pronto, o guarda-redes proativo, que realiza boas leituras, que sejam bons orientadores da equipa, uma leitura antecipada ao estímulo, bons nos duelos 1 para 1. Mas depois também temos os guarda-redes, quer dizer, que são os tais de reação, que reagem rapidamente ao estímulo e têm uma boa velocidade de reação. São ágeis e fazem as mesmas leituras de jogo. Nós estamos a fazer comparações aqui quando falamos de antecipação e de reação. Nós estamos a falar aqui do guarda-redes, se calhar, dos guarda-redes de top. Um que se calhar está no 9, o outro está no 8,5, mas um está no 8,5 do outro parâmetro e o outro está no 9. Quer dizer, nós estamos aqui. Por isso, o mais importante, se calhar, neste momento, é nós percebermos em que equipa estamos para podermos definir que tipo de guarda-redes é que nós queremos.
Pronto. Agora, outras situações, e as características principais e à partida serão, se calhar, até dadas num contexto de formação, tem a ver com o processo defensivo, em que nós temos um guarda-redes, se calhar, o evitador, e isso já é da parte da formação, o evitador recuperador, e que no primeiro momento organiza a linha defensiva, depois há uma colocação em persuadir e interceptar, se calhar, as zonas ótimas de finalização, e depois até no terceiro momento, em que é quando ele há a intervenção direta, em que recupera a bola ou desvia. É um exemplo. Agora, todas essas situações são dadas em termos de formação. Depois no processo ofensivo também podemos falar de reiniciar ou ser de continuidade. Pronto. Mas basicamente é isto. Primeiro temos que saber onde é que estamos e em que contexto é que estamos, e só depois é que poderemos escolher o guarda-redes ou escolhê-lo ou até tentar moldar os que temos. É claro que ao escolhermos vamos quebrar algumas etapas que ao tentar moldar vamos perder tempo. Porque se nós quisermos, se eu tiver uma equipa em que preciso, se calhar, de um guarda-redes, eu tiver uma equipa em que estou no bloco, a minha equipa joga só no bloco baixo. É assim, eu ter um guarda-redes de antecipação numa equipa que estamos sempre dentro da área, se calhar eu até me interessa ter mais um guarda-redes que reaja rápido a estímulos, que seja até mais reativo. Se calhar, se eu tiver uma equipa que joga em bloco alto, eu prefiro ter um guarda-redes bem posicionado, que faça boas leituras, bom posicionamento. E aí, agora, isto tem a ver com a equipa que estamos. Infelizmente, não somos nós a escolher. Não sou eu que tenho que chegar à equipa de topo e dizer eu quero ir para aí. São eles que nos escolhem a nós e só a partir daí é que nós poderemos, à partida, decidir. Se já lá estiverem, vamos tentar moldar para o sistema e para o modelo de jogo da nossa equipa. Se não tiver, vamos tentar, se nos derem a oportunidade de escolher, se calhar vamos escolher um que se adapte mais facilmente e provar as tais etapas que estamos a falar. Mr. Ricardo, as suas ideias sobre isto, não é? Perfis de guarda-redes. Bom, se puder escolher o perfil, eu queria o melhor do Ederson, o melhor do Oblak e o Ter Stegen. E estava feito e nós já não precisávamos de procurar absolutamente nada deste perfil. Como o Mr. Luís disse, e eu estou de acordo, na maioria das vezes nós já temos os guarda-redes no clube. Chegamos a um contexto, ou de início de época, que é mais fácil, ou a meio de uma época, onde além de estarmos a lidar com guarda-redes que já lá estavam, portanto ainda estamos a lidar com uma pressão, às vezes, de salvar uma equipa da descida de divisão, ou com situações que não estão estabilizadas e com menos tempo para trabalhar. Portanto, tudo isto são aspectos determinantes. Não podendo escolher este perfil, eu acho que da nossa parte cabe-nos fazer o mais rapidamente possível um diagnóstico daquilo que temos, ou seja, e confrontar o que temos com aquilo que são as ideias do treinador. E se temos ou não guarda-redes para jogarem naquele modelo de jogo, e se temos ou não tempo, porque aqui o treino, então, eles podem não jogar ainda daquela forma, mas o treino poderá, e quem acredita no processo de treino, o treino poderá fazer com que consigam, de alguma forma, jogar daquela forma. Como? E falando de coisas muito concretas, e se me perguntarem perfil, eu ainda continuo e eu acho que eu situo-me, se calhar, entre uma velha e uma nova guarda. O primeiro aspecto, para mim, do perfil, nós podemos dividir o guarda-redes, se calhar, isto falando assim de uma forma muito simples para que toda a gente entenda, o guarda-redes que defende a baliza, e para mim continua a ser fundamental que ele saiba defender a baliza. Isto não mudou, continua a haver uma baliza para proteger e é muito importante que isto seja dito. Isto é daquelas coisas que fez o Buffon zangar-se, por exemplo, quando deu uma entrevista onde parece que hoje só tem de jogar com os pés. A seguir tem de ser um guarda-redes que saiba defender o espaço, e o defender o espaço não é só controle de profundidade, é defender o espaço em contexto de cruzamento, espaço entre ele e a linha defensiva, é defender o espaço em situações de 1 contra 1. Portanto, mas este guarda-redes é este o perfil que se quer, que ele possa ser competente em qualquer uma das situações. Para terminar, eu falo-vos, por exemplo, no contexto onde estou, e vou-vos dar aqui 2 ou 3 exemplos. Para o contexto onde estou, o guarda-redes perfeito tem de ter, do ponto de vista de capacidade ofensiva, saída de bola, a partir de pontapé de baliza, quando atrasam a bola, uma inteligência, uma capacidade
porque é uma equipa do Equador, mas é uma equipa com ideias muito definidas, e eu convido a quem não viu ainda a poder ver um bocadinho o que é o processo ofensivo do Independiente del Valle, onde se joga no limite do risco. O guarda-redes o limite dos limites neste risco é que o guarda-redes, se o ponta de lança não pressiona, avança ele na sua direção para o fixar uma primeira linha de pressão e poder entregar num dos centrais. Ou joga num 6 que está pressionado e esse 6 já sabe quem saltou, ou seja, espera que o avançado pressione, joga no 6 e o 6 já sabe quem saltou ao guarda-redes e qual dos centrais está solto. Portanto, é um jogo com grande risco. E eu tenho de me adaptar naturalmente, e o guarda-redes que temos tem de ter esta personalidade. Claro que o que é que isto gera numa equipa que ataca muitas vezes com 8 homens? Gera muita perda de bola. Portanto, a outra característica essencial de um guarda-redes num contexto destes terá de ser a reação à perda de bola. Portanto, todo o seu posicionamento, toda a sua coragem em contexto de controlar o espaço. O que é que me cabe a mim? E nós só queremos isto, se só tivermos isto, a bola entra na baliza muitas vezes. Portanto, cabe-me a mim, no trabalho específico, equilibrar todos os outros aspectos. Defender a baliza, situações de 1 contra 1, tudo o que são os outros aspectos. Portanto, é aquilo que eu tenho. Terminar dizendo-vos isto, que é, em contextos destes, e nós temos exemplos, eu não vou falar do meu contexto, mesmo também para proteger, se calhar, um bocadinho os meus guarda-redes, mas que é, em contextos destes, e quando a ideia ofensiva é tão marcada, e podemos pensar noutras grandes equipas de topo, às vezes prefere-se um guarda-redes com personalidade para fazer o que se quer ofensivamente, que até pode não ser o mais forte defensivamente. Eu penso que me fiz explicar. Portanto, poderá não jogar, e é como eu vos digo, para mim continua a ser fundamental proteger a baliza, que é isso também que nos garante no limite o nosso emprego. Mas a ideia ofensiva é tão marcada e está tão trabalhada que entre 2, e é aqui que eu quero terminar, entre 2 poderá jogar aquele que tem mais personalidade para executar as ideias da equipa em termos ofensivos. Muito bem. Mr. Vital, as suas ideias sobre isto, não é? Estamos a falar de perfis nesta altura. Depois de ouvir os 3 meus colegas, fica muito pouco para dizer. Mas eu vou só... Chega lá. Não, eu neste caso sou um felizardo, porque os meus 3 guarda-redes são aqueles que têm o perfil exato. Epá, o Tiago, que em termos táticos e técnicos, espetacular, uma inteligência acima da média. O Mateus, excelente no jogo aéreo e no controle da profundidade, e o Eduardo, fecho da baliza e 1 contra 1 fabulosos. Portanto, eu consegui juntar, felizmente, isto é para brincar um bocadinho também, em relação àquilo que nós estamos a dizer. Não, eu vou ao encontro um bocadinho daquilo que o Luís, começou o Luís a dizer, e o Miguel também. Eu dependo muito no contexto onde nós estamos. Porque eu tenho a felicidade de estar num clube que luta para ganhar, mas também tem que estar preparado para quê? Para que muitas vezes chegam treinadores que gostam de jogar de maneiras diferentes. Mas eu entendo uma coisa neste momento no futebol atual, que é um guarda-redes, e todos nós estamos no futebol profissional, tem que dominar 4, 5 coisas que são fundamentais para serem completos. As questões do jogo ofensivo, o domínio da profundidade, o posicionamento para remate, as questões que o Ricardo falou, que tem a ver com 1 contra 1, que é o domínio do espaço, que está muito associado também ao domínio da profundidade, e o jogo aéreo. E isto faz um guarda-redes completo. E nós, no nível onde estamos, não podemos descurar nenhum destes aspectos. E depois temos que associar aqui outro, que eu acho que é fundamental, que é a inteligência e o caráter do guarda-redes. Eu acho que estão muito associados, e isso só faz porque qualquer um de nós, neste momento, lida com guarda-redes que são pequenos carros de Fórmula 1 e que só evoluem no detalhe, porque o treino tem que ser no detalhe. Grande exigência, grande intensidade, mas nós temos que ter a capacidade para que eles vão evoluindo, porque senão é o treinar. É aquela velha história que nós falamos muitas vezes, que é hoje o que é o treino, lá vamos nós com as bolinhas e tal, mais isto, mais aquilo e tal, mas sem sumo para que eles evoluam.
E para mim o guarda-redes, as características fundamentais são estas, é dominar todos estes aspectos que eu disse neste momento. E agora, depois há outra questão que foi focada pelo Ricardo, que é o treinador que tem a sua maneira de jogar, que pode valorizar mais um guarda-redes que tenha capacidade para um determinado tipo de aspecto. Mas mesmo esse, e isso eu acho que o Ricardo e todos vocês concordam, tem que dominar todos os outros, porque senão não vai para o top. Porque isto é a minha perspectiva pessoal. Eu gostava de dar aqui um exemplo, é muito rápido, e o Luís, penso que o Ricardo conhece bem, porque o viu treinar ainda no Benfica. O Luís, não sei se trabalhaste com o Ederson, não trabalhaste, Luís? O Luís Treves? Sim, pronto. Opa, o Ederson é um guarda-redes top. Talvez, se calhar, um dos 3 melhores do mundo neste momento. Mas ele tinha as características excelentes que ele tem a nível do jogo ofensivo, neste caso o jogo de pés, já o tem desde pequenino, desde os 16, 17, 18 anos. E o Ederson, só aos 22, 23 anos, é que chega ao top internacional. Porquê? Porque teve que melhorar todas as outras coisas, o 1 contra 1, a saída da baliza, o domínio da profundidade, porque o jogo de pés, a potência, a tranquilidade, não se passava nada com ele, tem a bola na pequena área e não se passa nada com ele. Isso já acontecia quando ele tinha 18 anos, quando estava no Ribeirão. Eu vi-o. E ao meu lado estava o treinador de guarda-redes do Manchester United a vê-lo tão bem, mas achou que ainda não era o momento de o Ederson ir para outros patamares. Isto é a minha perspectiva pessoal em relação... Portanto, os guarda-redes têm que reunir este tipo de condições para poderem estar... para nós podermos dizer que é as características para o futebol atual, como eu costumo dizer. Eu acho que no Ribeirão os vizinhos recolheram muita bola, porque acho que era de uma baliza. Já havia a potência, mas acho que era de uma baliza. Deixa só aqui um exemplo, e o Luís está muito mais à vontade, porque eu só vi o Ederson jogar e o Luís trabalhou com ele diariamente. E ele certamente evoluiu para todos aqueles conteúdos que neste momento são fundamentais para o perfil do guarda-redes do futebol moderno, do futebol que nós queremos neste momento. Só para dar aqui uma chega sobre o Ederson, e já que falamos do pontapé, e o Vital, e só para ir ao encontro um bocadinho da situação de Vital, o Ederson ainda no Rio Ave, com não sei se 17, 18 anos, vai fazer um torneio a Guimarães, que na altura eu era o coordenador na altura do Vitória, e o Ederson marca um gol de baliza a baliza na altura que era o torneio de júniores. Era um torneio de Páscoa ou qualquer coisa assim de júniores. Ele marca um gol de baliza a baliza e... Luís, acho que marcou o Braga também. No Seixal. Luís, eu não estava, portanto cheguei depois à formação do Benfica, mas no Benfica tem alguns ainda logo no ano em que chegou do Brasil, portanto fez alguns, creio que lá de cima no quadro, fez alguns já aí, de baliza a baliza. Muito bem, Tiago Castro. Eu estou de acordo com tudo aquilo que os meus colegas disseram. Acima de tudo, é importante, nós temos o nosso perfil do guarda-redes, agora nós temos de estar enquadrados na estrutura e também com a equipa técnica, aquilo que o treinador principal pretende de um guarda-redes. Mas mais do que as questões técnico-táticas, físicas, tudo aquilo que já foi dito aqui, porque isso é visível, eu valorizo muito a parte mental de um guarda-redes e preocupo muito com a parte mental de um guarda-redes. Posso chegar a um clube onde os guarda-redes já tenham sido contratados e eu vou-me adaptar e vou percebendo um bocadinho, porque nós, treinadores guarda-redes, conhecemos os guarda-redes, mesmo não tendo trabalhado com eles, a gente vê jogos e conhecemos minimamente as capacidades visíveis, mas a parte mental nós não conhecemos. E temos duas opções. Ou, quando vamos contratar um guarda-redes e quando contratamos, nós temos a possibilidade de ver muitos jogos ao vivo. E eu gosto de ver um guarda-redes ao vivo. Não contrato guarda-redes quando me dá liberdade para contratar guarda-redes, não contrato guarda-redes por vídeo. Gosto de vê-los ao vivo. E dou muito destaque ao aquecimento, à forma como ele aquece, à postura dele durante o jogo. Quando ele faz uma grande defesa, quando ele não tem uma ação tão boa como deveria ter, quando ele sofre um golo, e eu vou acumulando esse tipo de ferramentas que depois me leva a uma avaliação. Claro que
Nós hoje em dia temos a possibilidade, por exemplo, nós temos aqui alguma coisa em comum com os meus colegas e eu não tenho problemas nenhuns em dizer. Já trabalhamos alguns guarda-redes em comum e nós partilhamos ideias e trocamos opiniões diariamente, ou seja, nós falamos uns com os outros. Isso ajuda-nos muito no trabalho. Ou seja, nós já vamos com uma ferramenta, com uma base daquilo que vamos apanhar. E são pessoas que, quando querem que a gente cresça e quando querem o bem dos guarda-redes, não nos vão enganar. E é importante, acima de tudo, a parte mental, como eu disse, que eu valorizo muito, porque não adianta o guarda-redes ser bom tecnicamente, ter uma boa estrutura, controlar bem a profundidade, se a cabeça não funcionar. A cabeça não funcionando, na minha opinião, dificilmente vamos ter guarda-redes. Depois, em relação àquilo que foi dito, eu falo no contexto em que estou atual, eu identifico-me muito, já trabalhei com treinadores, nós tivemos a possibilidade também de todos os meus colegas aqui trabalharem. Há uns que a gente se identifica mais com aquilo que a gente acha que é melhor para o guarda-redes, ou tem menos, mas quem manda é sempre o treinador principal. E eu tenho a possibilidade de dizer que, neste momento, que eu tenho trabalhado com um guarda-redes experiente, com potencial, jovens, mas, acima de tudo, para o nosso bem e para o bem dos guarda-redes, para o nosso crescimento e para o crescimento dos guarda-redes, é importante o treinador principal e a equipa técnica confiar no nosso trabalho. Porque eles confiarem no nosso trabalho, na minha opinião, tudo se torna mais fácil. E se eu gosto de um jogo que as equipas jogam para ganhar, porque o futebol é resultado, foi aquilo que os meus colegas disseram, mas há várias formas de chegar ao resultado. Há várias formas de ganhar. E se eu posso ganhar de uma forma com futebol bonito, com futebol bem jogado, onde o meu guarda-redes participe muito no jogo, não só nas ações defensivas como ofensivas, é esse o meu perfil do guarda-redes. Só queria acrescentar isso. Sim, muito bem. Vamos tentar meter aqui alguma variabilidade em quem começa a começar, precisamente para não acontecer o que aconteceu aqui ao Mestre Vital, que entretanto já a maior parte das coisas estavam ditas. Comece por si esta ronda para lhe perguntar qual é o papel do treinador de guarda-redes na elaboração de um treino integrado, um treino coletivo, não é? Um treino de equipa, de que forma é que é feito e se é que existe, que em muitos casos poderá existir e noutros não, não é? Eu acho que isso é uma pergunta que eu acho que é muito importante tê-la, até porque há muita gente que se esquece que o treinador de guarda-redes é o treinador de futebol. E somos vistos muito como aquele personal training que pega naqueles 3 homens, chuta a baliza, ouve o treinador principal, vê o treinador principal organizar o treino com os seus colegas, pá, e olha, e depois diz, olha, agora tens 20 minutos e depois manda-me os guarda-redes. Isto é um bocadinho a ideia que se tem do treinador de guarda-redes. Neste momento o treinador de guarda-redes, eu penso que foi a função que mais evoluiu nos últimos anos nas equipas técnicas, penso eu. A necessidade que nós tivemos que evoluir ao nível do conhecimento do jogo para podermos dar todas estas ferramentas ao nosso guarda-redes para poder dominar todas estas coisas, porque quando nós dizemos queremos que o nosso guarda-redes domine a profundidade, é pô-lo, a defesa está a meio campo e é pô-lo à entrada da área só, isso basta? Não. Nós temos que ter exercícios juntamente e organizados em contexto com a equipa para que o guarda-redes evolua nesse sentido. E eu acho que a perspectiva da organização, o treinador de guarda-redes faz parte integrante da equipa técnica e tem um papel fundamental, isso a gente possa dizer nas questões de todo o processo defensivo da equipa, nos esquemas táticos, mas também tem muito a nível da organização do treino, na possível organização dos exercícios de finalização, daquilo que nós achamos que é fundamental para que o nosso guarda-redes cresça também. Eu penso que é por aí que é o caminho, é que o treinador de guarda-redes neste momento é visto como um elemento fundamental, até porque se nós achamos que o guarda-redes é uma peça fundamentalmente na equipa, não se justificava aquilo que se passava há muitos anos, que qualquer pessoa treinava os guarda-redes só para estar ao lado do treinador principal. Eu acredito que muitas vezes era por questões também de solidariedade e por questões às vezes monetárias também, mas também, e também se calhar houve muitos colegas nossos
depois aos poucos foram se especializando na área também, que não foram guarda-redes, mas que aos poucos foram seguindo o seu caminho nesta área, mas neste momento eu penso que é por aí. Nós somos treinadores de futebol, nós somos elementos cada vez mais importantes no contexto das equipas técnicas. Miguel, a tua ideia sobre isto, não é? Olha, a minha ideia é, o Vital teve aqui uma frase com a qual eu me identifico imenso, que é um treinador de guarda-redes é, em primeiro lugar, um treinador de futebol, não é? Há aqui um tema que depois poderemos aprofundar, que é se o treinador de guarda-redes foi guarda-redes, e que depois, mas é uma temática que vamos falar sobre isso. A dinâmica que eu defendo e é a dinâmica na qual eu me integro atualmente na minha equipa técnica é que, quer dizer, eu participo na operacionalização do treino e nos exercícios portanto, neste caso o Pedro e Manuel. Portanto, é impensável separar o guarda-redes ou separar o que eu estou a trabalhar da proposta ou do nosso modelo de jogo ou da forma como a minha equipa joga. Portanto, a dinâmica que eu tenho, e é uma dinâmica que foi obviamente sendo aperfeiçoada e que funciona, portanto, qualquer equipa, e aliás no futebol moderno hoje em dia é assim, quer dizer, nós defendemos com 11, mas também atacamos com 11. Portanto, o guarda-redes não defendemos, não é o guarda-redes e mais 10 a defender, são 11 a defender, assim como também são 11 a atacar. E portanto, quando eu tento pensar os meus exercícios sempre integrado na forma como a minha equipa joga. Obviamente que há ali uma parte mais analítica, uma parte mais que terá a ver com o aquecimento, uma parte mais técnica que poderá estar um bocadinho mais separada disso, mas depois todos os exercícios, todos os comportamentos, todas as decisões que eu tento que o meu guarda-redes ou que os meus guarda-redes tomem estão obviamente ligadas à forma da minha equipa jogar. Portanto, é completamente impensável descurar tirar o guarda-redes, separar o guarda-redes da forma como a equipa joga. Em relação de fazer parte do treinador do guarda-redes, fazer parte, se o treinador principal, obviamente, o quiser, não é? No meu caso é como funciona, eu faço parte da operacionalização do treino, dos exercícios e, eventualmente, vou-vos dar um exemplo. Se o Vital falou muito bem, por exemplo, em treinos de finalização. Por exemplo, um exercício de finalização. É um exercício em que normalmente é perguntado a mim, Miguel, o que é que tu achas? Um exercício em que de organização defensiva ou de transição defensiva ou obviamente que eu vou tentar estar mais atento a que o meu guarda-redes esteja bem posicionado para poder transitar, para poder... um exercício de organização defensiva ou para que o guarda-redes é mais solicitado em termos de construção, de recepção, de passe, de decidir. Portanto, hoje em dia, no futebol moderno, eu acho que é completamente impensável, quer o treinador, quer os guarda-redes estarem nesse mundo à parte, que diz o Vital, e muito bem, de que o treinador do guarda-redes pega num saquinho de bolas, olha, vamos para ali fazer cruzamentos e chutar à baliza. Deixa-me só, Miguel, deixa-me só acrescentar aí uma coisa antes dos meus colegas pegarem neste tema. Porque eu neste momento, a integração tática ou estratégica, como nós... É praticamente todos... É desde o início do treino, praticamente. Obviamente. O guarda-redes está integrado dentro desse contexto do início. Isto também alterou um pouquinho a nossa maneira, o nosso método. Neste momento, se calhar em 5 sessões, 4, os guarda-redes começam no tal trabalho que eu acho que continua a ser fundamental, o trabalho, e que tu falaste bem, que tenha a ver com muitos comportamentos que nós queremos que o guarda-redes tenha no jogo, mas que não deixa de estar dissociado às questões técnicas e às questões físicas. E isso origina que nós, os guarda-redes muitas vezes começam muito mais cedo com a equipa, porque neste momento o modelo de treino dos treinadores, eu tenho treinadores que, e felizmente tive a felicidade
tive a felicidade de os ter, porque aprendi muito com eles, de que o início do treino, os guarda-redes integravam praticamente logo o contexto do trabalho, que era muito para contextos estáticos, contextos de posse, contextos de grande complexidade. E isso obrigou-me a mim também a pensar o treino um pouquinho de maneira diferente, que era, porque eu também tive treinadores que, numa semana, em 6 unidades de treino, 5 delas, os guarda-redes entravam nos últimos 10 minutos no trabalho com a equipa. Portanto, originava outro tipo de modelo de treino nosso também. Portanto, é isto tudo também que nós... Foi só aí mais chegazinha antes da outra malta pegar. Fez muito bem. Luís Esteves, a sua ideia sobre isto também? Bem, pronto, tanto o Vital como o Miguel já falaram um bocadinho sobre essa perspectiva do treinador de guarda-redes é um treinador. Assim, existe um treinador numa equipa técnica, existe um treinador principal e depois existem todos juntos os assistentes desse treinador principal. E cada um tem a sua especificidade, não é, desses assistentes. Um é mais para a vertente física, o outro está mais na parte prática nos exercícios, o outro está mais, se calhar, no treino de guarda-redes, neste caso o treinador de guarda-redes, mas todos têm, pelo menos na nossa equipa técnica, todos têm uma voz muito ativa. É claro que eu sinto que a minha opinião é sempre válida, não é? Em todas as situações. É claro que a elaboração do treino, isso acontece exatamente o mesmo. Temos que saber sempre os conteúdos que vamos treinar e para prepararmos a nossa sessão de treino, não é? Mas dar opiniões nesses exercícios acho que é fundamental. Temos que ver onde é que podemos, em que determinados exercícios, podemos criar alguma vantagem, se calhar. Não é vantagem, mas tentar, em alguns determinados exercícios que estamos a preparar com o resto da equipa técnica, ter alguma vantagem para os nossos conteúdos a trabalhar. Acho que poderemos, com a nossa opinião, melhorar sempre os exercícios. E temos que a dar sempre, acho que é fundamental. E com isso vamos beneficiar, com as nossas opiniões, vamos sempre beneficiar os nossos guarda-redes. E vamos beneficiar porquê? Porque tentamos que eles estejam sempre integrados o máximo também com a equipa. Quer dizer, é muito melhor eu estar a fazer um treino, os mesmos exercícios, a preparação que eu fiz para essa sessão e fazer com que o meu guarda-redes esteja integrado na equipa do que trabalhá-lo de forma isolada, em situação de ilha. Acho que não tem é sempre melhor a parte integrada. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Numa posse de bola, com apoios, imaginemos que a equipa estão a organizar, estão a fazer, os treinadores estão a preparar uma posse de bola. Nós estamos na preparação dos exercícios, damos a ideia, pelo menos nós já funcionamos assim. O guarda-redes, porque é que o guarda-redes não faz o apoio? Podemos colocar os guarda-redes a fazer esse apoio e que está sempre em constante movimento. Bascula com o resto da bola, bascula, o guarda-redes também bascula e treina sempre a recepção e o passe. Este é um exemplo. Quer dizer, porque nessa situação vamos ter que o tempo de execução já não é tão longo como se calhar se tivermos nós com 2 guarda-redes ou 3, mais o treinador de guarda-redes, a fazer passe, recepção, colocar a bola do outro lado, em que o tempo é demasiado longo, muitas das vezes, embora nós tentamos apressar que as coisas funcionem, mas claro que nessa situação vamos diminuir, se calhar, o tempo deles executar. Quer dizer, isso é mais aproximado do jogo e é onde nos interessa, não é? E além disso, estamos a trabalhar posse-bola. Muitas vezes trabalhamos, porque o que é que acontece? Eu estou a dar este exemplo porque estamos a trabalhar em posse de bola. Porque a maior parte dos treinadores de guarda-redes, infelizmente, trabalha sem a posse de bola. E aí é que está, se calhar, a tal viragem que o Ricardo falava. Antigamente, se calhar, trabalhava-se muito, o remate, o guarda-redes nunca tinha a bola, a equipa está sempre sem posse de bola. Era uma equipa a minha equipa, quando antigamente trabalhava, sempre tem bola. Quer dizer, a bola está sempre do outro, o guarda-redes recupera, entrega lá e vem outro remate. Isso também acontece, não é? Mas é um método. É um método, exatamente. Agora, nós trabalhamos e numa situação dessas do integrado, embora seja um exercício, se calhar não estamos a fazer uma situação de 10 para 10 com mais guarda-redes, mas estamos a fazer uma situação de posse de bola, em que guarda-redes também podem estar numa situação dessas. Agora, sobre o plano de intervenção, claro que nas linhas orientadoras do treino, o treinador do guarda-redes está sempre, não é? Os objetivos e os conteúdos do treino têm sempre uma voz ativa. E os meios em que eles são elaborados, não é? Agora, acho que estamos todas... Eu acho que o treinador do guarda-redes tem que estar em todas as fases da intervenção. Na programação, claro, da aplicação dos exercícios e das estratégias todas de intervenção. Acho que é fundamental.
Tiago Castro, a tua ideia... Sim, perfeito mesmo. Perfeito. O Tiago há pouco foi o último a falar, agora desta vez será o Mr. Ricardo, até porque vai ser o primeiro a começar da próxima fase. Tiago, força. Eu, mais uma vez, estou de acordo com tudo aquilo que os meus colegas disseram, mas é muito importante também nós percebermos, aos treinadores guarda-redes, aquilo que o Mister pretende para a sua equipa. Porque, como o Mister Vital falou e falou bem, o treino de guarda-redes foi onde a gente mais evoluiu. Mas é preciso perceber, muitas das vezes, que aquilo que estamos a fazer com os guarda-redes, para que intuito é que é. É importante perceber e estar enquadrado com a equipa técnica e perceber os exercícios que são feitos para enquadrar os nossos guarda-redes com os restantes elementos. Porque por muito que a gente trabalhe pés, a nível de jogadores disponíveis, nós podemos estar a trabalhar com 3 ou 4 guarda-redes. Se os podemos enquadrar numa posse de bola com a restante equipa, eu penso que é muito mais real e vamos preparar muito mais os guarda-redes para aquilo que o jogo pede. O nosso papel, eu acho que nós temos que estar preparados também para, em qualquer momento, em qualquer circunstância no treino, algum guarda-redes ou até mesmo algum jogador de equipa questionarem-nos sobre alguma coisa que não esteja a perceber. E se nós não estamos por dentro daquilo que está a ser feito, vamos ter muita dificuldade. É aquilo que o Mr. Vital e os meus colegas disseram. Só estamos lá mesmo para bater a bola. E nós temos que ter um conhecimento do treino e também um conhecimento do jogo para dar feedbacks positivos não só aos guarda-redes, mas também aos restantes elementos da equipa. Mr. Ricardo, vamos então a isto. Desculpa lá, antes do Ricardo pegar, posso só acrescentar aí algo que o Luís disse e o Tiago agora tocou também, e o Miguel já tinha tocado também, que é, há esta perspectiva que é depois, as coisas vão acontecendo no jogo e o que vai acontecendo e nos resultados e na prestação, neste caso dos guarda-redes, é que nós vamos pegar nisso e os próprios treinadores e as próprias equipas técnicas vão pegando no rendimento do atleta, daquilo que vai acontecendo e isto não é segredo para ninguém, cada vez é mais importante o guarda-redes no papel ofensivo, como o Ricardo ainda há pouco disse na equipa dele. Mas muitas vezes pode ser o nosso feedback de coisas que não estão a acontecer, porque nós no contexto de treino não estamos a permitir que isso aconteça. E eu não estou só a falar no treino de guarda-redes, porque por muito que nós, neste processo do treino de guarda-redes, no jogo de pés, no processo ofensivo, por muito que nós que façamos, é a integração, como o Luís disse, do guarda-redes em contextos de decisões que vai melhorar. Mas também não é só em posses, é mesmo em contextos táticos com a equipa que permita o crescimento dele. E muitas vezes vê-se guarda-redes que às vezes passam de um treinador para outro e crescem muito num determinado nível de conteúdo devido também a esse tipo de coisas. E é nosso dever, neste caso, e se nós achamos, e todos nós estamos de acordo que somos treinadores de futebol e parte integrante de uma equipa técnica, com voz ativa, temos o dever, e muitas vezes não é agradável no seio de às vezes alertar para determinado tipo de aspectos que possa melhorar a prestação, neste caso do nosso guarda-redes. É só antes do Ricardo pegar, o Ricardo vai pegar neste tema de certeza. Linha aberta para todos sempre. Ricardo, força. O que é que o Ricardo pode pegar depois da qualidade do Obrigado. Acho que não vale a pena repetir. Posso reforçar uma outra coisa, dizer-vos que agradecer em primeiro lugar ao Vital, porque o que ele aqui disse é um contributo, e que nós dizemos em muitas ações de formação, é um contributo fundamental para a nossa classe, para a nossa profissão. Nós somos treinadores de futebol. Muitos de nós temos cursos de treinadores de futebol em primeiro lugar, antes desta especificidade. O Vital tem o curso UEFA Pro, portanto é um treinador habilitado para treinar não guarda-redes, mas treinar na primeira liga, em termos de competência que é requisitada. Portanto, somos treinadores de futebol e temos e devemos ser para podermos fazer aquilo que o Miguel falou, aquilo que o Luís falou, que é, há aqui uma diferença que eu acho que é fundamental, que é, se nós somos chamados à elaboração do treino ou se nós somos
nos é dado o conhecimento do treino. O conhecimento do treino, eu acho que é o mínimo essencial que nós devemos ter, porque temos de saber o que se vai passar ali. Porque se ao fim de 15 minutos há uma situação de finalização, nós temos de preparar os nossos guarda-redes para eles, não são os bonecos que estão ali a levar a bolada. Portanto, há toda uma preparação para essa situação. Depois há outra, ainda para mim, e acrescentando ao que o Luís disse, esta, e ao Miguel também, que é, nós mostrando, tendo esta liberdade para podermos contribuir para a elaboração do treino, se for essa a opção do treinador principal, há toda uma questão de já analisarmos o adversário tal e qual como os treinadores. Portanto, como é que o adversário nos vai pressionar e todos os nossos inputs que vamos dar para como é que nós vamos sair desta pressão. E o guarda-redes normalmente é o primeiro homem, como disseram aí muito bem, a atacar. Portanto, nós temos de estar completamente por dentro desta estratégia. E mais, poderemos ter inputs a dar a esta estratégia porque conhecemos o guarda-redes como ninguém. Vital disse ainda outra coisa que para mim é fundamental e eu ainda vou mais longe. Alguns dos treinadores portugueses que estão no top são reconhecidos, e o Vital trabalhou com alguns, porque integram o seu guarda-redes quase desde o início da sessão e a posse de bola ou o controle de profundidade é trabalhado exaustivamente com aquele guarda-redes lá. Repete e repete e repete. E o que nós fazemos, o treino de guarda-redes não é nada mais do que uma simulação do jogo, um partir do jogo. E nós preparamos-los tecnicamente, taticamente, mentalmente, do ponto de vista de decisão, mas continua a ser uma simulação. O verdadeiro treino é integrado, é o mais aproximado do jogo que existe, sem tirar tudo o que é a nossa função. Para terminar, quando o Luís falou em posses de bola, as posses de bola, verdadeiramente posses de bola, que não são para passar tempo, já têm toda uma intencionalidade tática. Estamos a trabalhar a posse de bola da forma como vamos jogar domingo. Ora, a riqueza de ter esse guarda-redes com pressões e num espaço muito curto a ser pressionado. O jogo vai ser tudo muito mais fácil porque o espaço aumenta. Portanto, tudo isto é fundamental. Terminar com esta participação na elaboração do treino evita. Todos nós falamos em controle de treino, nas cargas de treino. Ora, se não houver conhecimento e algumas vezes participação nesta gestão, nesta elaboração do processo de treino, nós temos treinadores que farão finalização 3 vezes por semana. Portanto, nós temos de saber disto para, ou vamos buscar 2 ou 3 miúdos da formação que têm ali uma ótima oportunidade e gerimos bem as cargas dos nossos 2 guarda-redes que estarão potencialmente para jogo, ou então pensou-se na gestão de treino de uma equipa e esqueceu-se da gestão de treino, da gestão de carga de treino do guarda-redes. E ele à sexta-feira leva 2 ou 3 tareias monumentais e depois quer-se fresco ao sábado ou ao domingo. Portanto, esta complementaridade é fundamental entre nós e eu acho que cada vez mais os treinadores reconhecem-no. A nossa classe vai conseguindo este reconhecimento da parte de muitos treinadores e eu confesso que o que vejo são treinadores de top a perceberem muito bem quais são as funções dos seus treinadores de guarda-redes. Mister, como eu tinha prometido, começamos por si mais uma ronda. Vamos falar aqui do trabalho mental, que o Tiago há pouco já falou, ou da dimensão psicológica, como lhe quisermos chamar. Nomeadamente, há um caso que, para quem está por fora, muitas vezes não percebe muito bem, ou melhor, que não sabe exatamente quais são as ferramentas, mas, por exemplo, primeiro, como é que se motiva um guarda-redes que percebe que dificilmente vai jogar essa temporada, não é? Porque acaba muitas vezes por acontecer, e também qual é o processo para recuperar um guarda-redes, digamos, numa fase de insegurança, de medo de falhar? Bom, na teoria, isto seja contexto profissional ou amador, ninguém assina para jogar ou ninguém assina para ser suplente. Portanto, isto num aspecto muito teórico, são todos profissionais ou assinaram todos um contrato e fazem parte, e isto altera-se muitas vezes. Agora, é uma gestão que não é fácil,
e que não fazemos milagres e não somos melhores do que os outros, vamos ter sempre de suportar e de gerir as IAs, porque as expectativas de qualquer um dos guarda-redes, idealmente, é que possa jogar. Aspectos que eu considero fundamentais, que à partida, se há uma opção já muito clara, que ela esteja definida e que cada um dos guarda-redes conheça o seu papel. Isto pode ser uma das coisas que poderá facilitar esta questão. A segunda, eu acho que depende muito de nós também, porque nós temos um papel muitas vezes intermédio entre um grupo que é uma família, como já aqui foi dito, porque tem as suas especificidades, tem uma relação efetivamente, doa a quem doer, uma relação muito especial com os treinadores de guarda-redes, e nós estamos entre uma equipa técnica a que muitas vezes pertencemos, e que é preciso não esquecer isto, muitas vezes nós somos treinadores de guarda-redes daquele treinador que nos levou para aquele clube e pertencemos a esta equipa técnica, mas não deixamos de pertencer e de ter de gerir emocionalmente, que muitas vezes é a parte e é disso que estamos aqui a falar, aquele grupo de guarda-redes. Portanto, aquilo que levamos ao nosso treinador tem de ser, por um lado, bem filtrado, mas, por outro lado, também tem de ser no sentido de o influenciar, não massacres hoje que aquela cabeça efetivamente está de rastros porque o outro foi o melhor em campo no domingo. Portanto, vamos neste treino com um de recuperação e estão ali porque ganhámos e o guarda-redes foi o melhor, vamos gerir a cabeça também destes dois. Do ponto de vista mais técnico ou mais individual, aquilo que eu tenho feito, e já tive algumas situações na minha carreira de dificuldade de gestão pelo estatuto dos vários guarda-redes, num Standard de Liège com um Ochoa e um Jean-François Gillet, um com 38 e outro com 34, e ambos com expectativa de jogar. Confesso que esta situação, por exemplo, foi muito bem gerida da parte do Mr. Ricardo Sapinto na forma como distribuiu mais ou menos aquilo que seria a época. Portanto, o treinador principal tem um papel também importante, porque se nós vamos para cima de um mau profissional, e em parte temos de ir, mas depois temos ali um resto de uma época toda para gerir. Portanto, nós estamos neste equilíbrio. Para terminar, e dizendo aquilo que eu tento fazer, eu tenho muitas vezes planos individuais de desenvolvimento para cada um dos guarda-redes, ou seja, eles sabem muito bem para onde é que precisam de caminhar mesmo não estando a jogar. Tento ser, sem ser perfeito, o mais empático possível com aquele segundo e com aquele terceiro, porque aquele segundo e aquele terceiro, portanto, pode ser um segundo já muito experiente e que quer igualmente jogar, como podem ser dois miúdos e que estão à espera da sua oportunidade. Depende muito das situações, mas tento ter isto muito bem definido em termos de quais são os objetivos para cada um destes guarda-redes. E normalmente o segundo sabe que poderá ter a oportunidade de jogar competições europeias ou taça e prepara-se efetivamente para isso. No Standard de Liège aconteceu-nos, por exemplo, isso. O miúdo sabe que vai jogar sempre numa equipa B e está preparado para isso. Agora, às vezes eu costumo dizer que numa situação em que nós não temos dois treinadores de guarda-redes, também é um tema que hoje em dia se fala muito e que nos ajuda do ponto de vista de integrado. O Mr. Jorge Vital neste momento tem, portanto, ele está neste momento, faz esta gestão e muito bem feita entre o que é o treino integrado e entre quem está de fora e aquilo que pode estar a fazer, porque nos ajuda, é verdade, a verdade é que nos ajuda, mas eu costumo dizer que se não os abandonarmos, às vezes o terceiro guarda-redes do plantel é aquele que mais evolui, pelo menos em termos técnicos, é o que mais vai evoluir e aquele que mais poderá corrigir debilidades. É uma coisa curiosa e às vezes encontramos estes miúdos um ano ou dois, depois como titulares indiscutíveis destes clubes. Luís Esteves, a sua ideia sobre este tema que lancei agora. Sim, o Ricardo acho que falou com quase todos os pontos.
pronto, eu acho que nós temos que ir alimentando e mostrando sempre que o guarda-redes que não está a jogar é importante, não é? Temos que definir, primeiro temos que também definir estratégias à medida que os vamos conhecendo. E a estratégia que nós estamos a utilizar, que se calhar com o segundo, poderá não funcionar com o terceiro ou segundo, entre aspas, porque se calhar na semana seguinte o primeiro já é segundo e algo que passou aqui que eu só me estou a ver a mim, mas pronto. Okay. Não, estamos a ouvi-lo, estamos a vocês. Estavas a falar bem, temos é que ter consciência. Fizeram. Mas temos que ter consciência que quanto melhor estiverem o um ou os dois que não estão a jogar, à partida melhor será também o que está a jogar, não é? E nós temos que ter sempre, há fatores que temos que ter sempre em relevância e temos que achar que são sempre importantes, que é em termos de relação. É a motivação que nós lhes damos, que nós temos que estar sempre a motivá-los. Mas não é só o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. O problema aqui é muitas vezes o treinador de guarda-redes poderá dar mais importância ao primeiro e os outros ficam com ciúmes, mas há situações em que uma pessoa vai dando um feedback e nós temos que tentar dar feedbacks a todos, não é só aquele que joga, mas são a todos, e acho que é até mais importante se calhar os feedbacks que damos aos que não estão a jogar neste momento do que àqueles que estão, porque isso entra também numa situação de motivação. E depois a frontalidade e o diálogo aberto, como disse o Ricardo, que mostrando que o guarda-redes, qual é o papel do guarda-redes na equipa, naquela função, qual é o segundo, o teu papel se calhar neste momento é segundo, vais ter que trabalhar para lá chegar e ao mesmo tempo estás a forçar com que o outro ainda se supere e não esteja numa situação cómoda. Então, outra situação, tentarmos sempre, que isto também é importante, a cooperação deles e entre os guarda-redes, a nossa cooperação com os guarda-redes, mas entre eles. Assim, eu conheço casos de guarda-redes que não se dão, que não se falam, e viver e eu ser treinador de um guarda-redes, de dois guarda-redes que não se falam, por acaso ainda não me aconteceu, por isso não estou a dar um exemplo meu, nem um caso meu. Mas isso é muito complicado de gerir, porque parece que quase que temos que... Primeiro isso não pode acontecer, porque de Alberto, se calhar, a maior parte das reuniões que eu tenho com os meus guarda-redes, temos todos juntos. Inclusivamente na análise do jogo passado, das ações que eles interviram, que deveria ter intervido, todos dão opinião, e todos dão uma opinião sincera, e não estão numa opinião de eu vou criticar o meu colega, porque ao criticar o meu colega, e se calhar vou ganhar pontos aqui. Não, porque se calhar a semana seguinte está ele e vai ser criticado. E aí é que não se cria o tal ambiente que nós deixamos importante. Mas isso acho que é por isso é que eu digo, há sempre uma análise honesta da atuação dos que jogam, dos que estão, da situação dos que estão em treino. Pronto, acho que é importante isso, criar sempre um clima também agradável e sentirem que sempre que são úteis. E é assim, eu costumo dizer aos guarda-redes, é assim, vocês não estão a trabalhar e se vocês trabalharem bem, não estão a trabalhar para mim. Podem trabalhar um dia para o clube, claro que também trabalham para mim, mas estão a trabalhar mais para vocês. Porque assim, se não for este ano que vocês vão jogar, se vocês não trabalharem este ano, para o ano vai ser mais complicado ainda e vocês têm futuro. Assim, e principalmente nos jovens é que é impensável uma situação desta. Porque os guarda-redes às vezes é mais complicado, é aqueles que querem chegar àquele patamar, já estão, mas não jogam, isso torna-se complicado. Assim, eu tive, há um bocado o Vital falou do Essa, eu tive no mesmo ano o Júlio César e o Ederson. Eu tive no ano em que há a troca, no ano anterior houve, pronto, porque o Júlio César tinha aleijado, mas no ano seguinte o Júlio já estava em condições. Tinha dois guarda-redes, dois monstros na baliza, mais se calhar, pronto, mais vai que o outro, mas que são dois monstros na baliza e é assim, se ele alguma vez tive algum problema com algum deles, zero. E é assim, mas o João era um grande apoiante do Ederson e o Ederson sempre que podia era apoiava. Eu só dizia, espero bem que vocês nunca estejam contra mim. Porque vocês... Mas de resto, é isso, e é assim, não há, mas temos que ter sempre uma perspectiva também realista do que é que podemos exigir de cada um dos guarda-redes. E pronto, é como uma situação de exigir, vamos colocar este objetivo. Os objetivos têm que ser alcançáveis, não vamos colocar um segundo guarda-redes, tens que chegar a este nível. Se ele não chegar, vamos frustrá-lo mais. Não, acho que o Ricardo focou em pontos que são importantes, acho que
que é importante. Temos que integrá-lo sempre. A situação de estar o guarda-redes sempre, ele está sempre aqui. Fora, não. Eu tenho dar o tempo útil. Se eu tenho 3 guarda-redes, se nós escolhemos ter 3 guarda-redes ou 4, eu tento dar o tempo útil que eles têm com a equipa, não têm integrado com a equipa, tende a ser quase o mesmo. Claro que às vezes há situações em que o guarda-redes que vai jogar, há momentos em que tem que estar mais com a equipa que vai jogar, numa preparação mais para o jogo. Mas em termos de final, se calhar a semana de microciclo, em que em termos de tempo útil com a equipa integrado, se calhar têm todos mais ou menos o mesmo. Não é, se calhar tem, a diferença é mínima. Por isso acho que é importante também fazê-los sentir que são úteis. Acho que é isso. Mr. Vital, claro. Eu não sei se me dito alguma coisa de jeito, mas se o disse, acho que o complementaste de uma forma fantástica, porque quando falas nesta relação... Não, disseste tudo. Tu deixaste-me foi sem fazer, sem poder dizer mais qualquer coisa. O que dirão os restantes agora, não é? Tem coisas, a gestão do tempo de treino é fundamental, porque claramente se nós temos 3 e há um que nunca bebe água, ou seja, que nunca está no treino integrado, vamos ter problemas. E aqui temos de sensibilizar o treinador principal para esta questão. E a outra da relação é que, efetivamente, e há imensas estratégias que nós, com a experiência, vamos conseguindo, seja como dividimos o próprio exercício de treino, quem está a trabalhar com quem, etc. Há muita coisa que nós vamos lendo com a experiência e que é fundamental. A partir do momento que tu consegues, entre 2 ou 3 monstros, mas normalmente 2, ter uma relação de pelo menos conseguires trabalhar, ou idealmente uma relação de amizade, eu acho que às vezes isso ainda nos vale mais do que todo o trabalho que estamos a fazer. Eu, por exemplo, encantava-me a relação daqueles 3 que tinha, e volto a falar, podia falar na Polónia, mas aí um bocadinho diferente, mas com a relação daqueles 3, porque era o Jean-François Gillet, frustrado, mas que acabou por ganhar uma taça da Bélgica e que teve o seu momento alto, a apoiar um Memo Ochoa, portanto, 2 pesos pesados claramente, e um miúdo de 19 anos que eles adoravam e que eles massacravam para evoluir e que, por exemplo, hoje é titular do Standard de Liège, que se chama Arnaud Bodard. Portanto, quando essa relação é conseguida, nós somos dos gajos tudo fica fácil e somos dos gajos mais felizes do mundo também. Muito bem. Desculpem. Aliás, todos vocês... Essenciais, Luís. Todos vocês podem intervir e devem. Eu vou mantendo aqui uma linha, mas vocês podem sempre entrar porque é o que caracteriza esta nossa tertúlia. Mr. Vital, eu lembro-me de ler no início da época uma crónica que dizia que o Sporting Clube Braga tinha 3 titulares, porque todos eles tinham sido titulares em diversos momentos e, portanto, para si há um desafio particular também nesta área, com o Mateus, Eduardo e o Tiago. Sim, pronto. Antes de ir a essa questão, eu queria só dar os parabéns tanto ao Luís como ao Ricardo pela perfeição com que explicaram o contexto dos 3 guarda-redes e da motivação de todos eles. Eu vou só aqui agora acrescentar algumas coisas que além de já me terem acontecido, também possivelmente já lhes aconteceram a eles. Ou podem vir a acontecer e que nós vemos muito no panorama também nacional e internacional, que é a primeira das coisas eu acho que se houver caráter entre os guarda-redes e serem bem formados, os problemas 90% deles batem-se. Isso é a primeira coisa. E associada à inteligência. Depois, nós, treinadores de guarda-redes, somos o braço da liderança do treinador principal. Portanto, tudo aquilo que acontece na nossa liderança, perante os guarda-redes, está pré-definida dentro daquilo que o treinador principal quer. Todos os feedbacks, toda a linha de orientação, e nós somos, nesta área específica, como o Luís disse bem, somos especialistas na área e aconselhamos qual é o guarda-redes que deve jogar. Neste momento temos a felicidade até de ter várias competições onde podemos gerir de alguma maneira também as motivações deles e a competitividade. Agora, tudo isto também parte de um princípio que é quando nós temos, quando começamos quando é a escolha. Nós, quando se escolhe, e para o contexto que escolhemos, eu acho que começa aí. Porque nós sabemos perfeitamente que quando há um clube que gasta 50 milhões num guarda-redes e tem lá um com 31 anos, ele sabe qual é o papel dele, claramente.
e sabe que quem contratou é titularíssimo. Pá, só se acontecer uma catástrofe ou uma lesão ou um momento muito mau é que esse atleta não joga. E depois está lá mais um miúdo que joga na equipa B. Isso é uma situação. Outra também é, como o Luís disse, que é ter 2 monstros, mas às vezes ter 2 monstros que lutam pela mesma baliza da seleção nacional. Pode ser o caso também, da mesma seleção. E aí já as coisas são mais difíceis, não é? Porque eles têm os mesmos objetivos, e cada um de nós sabe que para nós somos os melhores, e o futebol às vezes é oportunidade, é quando um pega, dificilmente o outro muitas vezes consegue, porque depois não há... E quando eles são tão bons que raramente cometem erros. E aí já não é tão fácil, e aí sim, como eu disse no início, é fundamental a liderança, uma liderança forte do treinador principal, e claramente um acompanhamento muito grande, como o Luís disse e o Ricardo, aos guarda-redes que jogam menos. Não só no dia-a-dia da afetividade, de empatia, mas também, e muito, muito importante, naquilo que foi focado, que é o treino. Porque a partir do primeiro terço do campeonato, o nosso treinador tem uma determinada maneira de jogar. Temos um guarda-redes que já fez 12 jogos seguidos, ou 10 jogos seguidos. Esse guarda-redes está perfeitamente integrado naquilo que a equipa quer. E se fizermos como o Luís diz e bem, se todos os guarda-redes passarem o máximo tempo possível pelo processo e não excluirmos o terceiro, está sempre a fazer finalização, o segundo está muito mais tempo com a equipa que é treinadora da principal. E aquilo que nós vemos muito atualmente, e eu, como também trabalho muito em contexto da formação, até porque tenho responsabilidades no Sporting Clube Braga, vejo muito também que os treinadores, muitas vezes, em muitos níveis, no primeiro treino da semana já estão a tocar naquilo que correu mal e querem lá o guarda-redes principal, o guarda-redes que jogou. Portanto, o guarda-redes que jogou, vocês vejam como é que os outros 2 se sentem, não é? O guarda-redes acabou de jogar há menos de 48 horas, mas já está com os jogadores que jogaram há menos de 48 horas. Portanto, isto, agora, eles disseram tudo praticamente, eu só queria dar estas 2, 3 questões, mas eu penso que aqui o treinador principal tem um papel fundamental em tudo aquilo que acontece, porque nós somos o veículo de tudo aquilo que vai acontecer. Agora, nós, claramente, aconselhamos e temos que ter a capacidade, como o Luís disse também, de os conhecer bem, de saber as suas motivações e no seu dia-a-dia também lhes irmos proporcionando que eles sentirem que eles contam claramente, e que o futebol é um jogo de oportunidades. Porque aquilo que se define muitas vezes no início de uma época, pode passar de um mês ou 2 as coisas já não serem assim. Portanto, eu acho que tem muito a ver com isto. São perspectivas também de coisas que podem acontecer e que já aconteceram também. Em relação ao Braga, quem tem 3 guarda-redes como o Mateus, o Eduardo e o Tiago, guarda-redes de grande qualidade, 4 competições, como houve, portanto, foi bom para os 3. Foi uma experiência diferente também. A época ainda não acabou tão bem. Eu, neste momento, tenho estado a jogar mais tempo o Mateus. Também obrigou que os 3, se já estavam preparados no início, porque cada um deles se sente com grande capacidade, perceberam também durante a época que a qualquer momento podiam jogar, e isso também é o papel de qualquer profissional. Para nós, treinadores de guarda-redes, para mim, pessoalmente, foi uma experiência nova, porque foi a primeira vez que neste contexto os 3 jogaram com alguma aleatoriedade, mas o importante é que nós façamos o máximo para que eles cresçam e que ajudem a equipa o máximo possível. Muito bem, vamos ao Tiago, depois ao Miguel. Deixa-me só dar aqui uma... Sim, força. Deixa-me só dar aqui uma chega. Desculpa, só porque eu, senão sou injusto, eu não queria ser. Eu, quando falei em 2 moços, eu não me esqueci, mas porque a situação era entre eles, mas eu também tinha lá o Paulo Lopes. E eu tenho uma palavra também a situação do Paulo Lopes. Claro. Nosso colega hoje em dia. Sabia a posição dele. Exatamente, sabia a posição dele. Sabia que muito dificilmente poderia jogar com os outros 2. E nunca me faltou um treino, nunca fez uma cara feia em qualquer situação. Tentei integrá-lo também, como disse ainda agora, em todas as situações de treino. Inclusivamente, nesse ano que eu estou a falar, o Paulo Lopes faz a pré-época toda, e porque o Ederson tem a tal para o retorno de menisco, e o Júlio também tinha
tinha estado ainda lesionado no ano anterior. E quer dizer, ele teve integrado, mas mesmo durante a situação, durante a época, teve integrado em todas as fases do treino. E nunca me faltou um treino, nunca fez faltar um treino, também é difícil, porque nós também andávamos, só se fosse mesmo por... Mas nunca me virou a cara ou fez uma cara feia a qualquer situação. Mas é um profissional 10 estrelas, e por isso é que eu digo que ele também vai ser, e se vai se levar, e como está a levar, que eu acredito que sim, vai ser um treinador de guarda-redes também, com um grande nível, e por isso acredito que ele brevemente estará aí já está, mas ainda vai dar um salto ainda maior, porque é um treinador e foi um guarda-redes excelente, vai ser um treinador de guarda-redes excelente também. Remo, desculpa, tenho que acrescentar aqui algo rápido, que é isso que quando o Luís tocou agora no ponto que eu acho que é fundamental, que é quando se escolhe, porque muitas vezes, e seja muitas vezes nem mesmo sem ser no alto nível profissional, mesmo às vezes nos escalões mais baixos, em que tu até só tens capacidade para ter um atleta guarda-redes um bocadinho acima da média, mas o outro tem que saber o papel dele, e para isso, quando se escolhe, ter grande caráter, saber que se a gente o puser a jogar, ele vai dar resposta, mas também saber o lugar dele. Portanto, e depois isso é muito importante. Tem a ver com as questões da escolha também, e associado ao caráter dos atletas. Ao caráter, claro. Tiago, tu há pouco tinhas falado da importância que dás também ao lado mental, não é? Portanto, é um tema interessante também para debatermos. Como eu disse há pouco, depois do Miguel, que vai começar o próximo tema também. Eu queria acrescentar que, acima de tudo, nós treinadores guarda-redes trabalhamos os guarda-redes todos para estarem preparados para jogar. O que é importante, acima de tudo, é as expectativas, como a gente fala com eles. E às vezes nós criamos expectativas sobre eles que não correspondem à verdade ou que não correspondem àquilo que a gente vai fazer por eles. Isso é algo que muitas das vezes as reações eles possam vir a ter connosco é muito daquilo que a gente lhes passou. Eu vou falar por experiência que eu estou a passar este ano no Chaves. Todos eles já jogaram. Todos eles já tiveram a oportunidade de jogar. A minha maior dor de cabeça, para além daquele que vai jogar, é aquele que eu vou levar ao banco ou é aquele que vai ficar de fora. Ou seja, é extremamente motivante e desafiante eu ter a possibilidade de gerir 3 guarda-redes, mais o Samu, que é o miúdo de 20 anos, tem jogado no CETEL, que trabalha connosco e já foi convocado. Quem é que eu vou levar? E para mim, este ano tem sido um ano fantástico. Porquê? Porque eu consegui criar com eles uma relação não só de treinador-jogador, mas uma relação de amizade, uma relação de frontalidade, uma relação de coerência, e isso é muito importante. Outros aspectos que eu queria tocar é, nós treinadores guarda-redes, e eles sabem que somos nós que mandamos, independentemente de trabalharmos bem, trabalharmos mal, falar bem, de falar mal, mas devemos sempre dar a oportunidade a eles falarem e confrontarem-nos construtivamente, mas vem confrontar positivamente porque é que não foi convocado ou porque é que não joga, é sinal que ele hoje foi melhor guarda-redes do que ontem, e tenho a certeza que ele amanhã vai ser melhor guarda-redes do que hoje. De resto, estou de acordo com tudo aquilo que os meus colegas disseram, e bola para a frente. Muito bem, a bola agora é para o Miguel. Miguel, força, antes de introduzirmos um novo tema. Olha, então eu vou matar no peito e vou sair a jogar. Olha, esta temática, esta questão, só esta pergunta dava para um programa todo. Já foi falado aqui e já foi explorado aqui várias ideias. Eu vou, correndo até o risco de ser um bocadinho polémico aqui, vou tentar trazer qualquer coisa de que vocês eventualmente aqui ainda não falaram, ou que até já falaram. Partindo do pressuposto em que nós nos reunimos, em que temos a possibilidade de ter 3, 4 guarda-redes, há, obviamente, ou poderá ter que... por exemplo, eu acho que a situação do Vital, neste momento, é uma situação extremamente, muito, muito desafiante, muito complicada. E eu, portanto, prefiro, se puder, obviamente, sempre em sintonia com o treinador principal, se eu puder decidir logo no início da época, porque isto, quer dizer, isto tem que ser, obviamente, a partir do início da época,
O clube, quando contrata um guarda-redes, hoje em dia, contrata um guarda-redes para jogar. Obviamente, estamos a falar de um Liverpool, estamos a falar de um Braga, estamos a falar de um Porto, de um Benfica. Quando contratam um guarda-redes de 10 milhões, de 50, de 70, esse guarda-redes, obviamente, é para jogar e compete ao treinador principal e ao treinador de guarda-redes resolver o problema. Nesse caso, arranjar soluções. Este gajo é para jogar e tem que jogar bem. Portanto, eu prefiro ter, e aí entro no que o Tiago estava a falar, na gestão de expectativas. Uma conversa, olhos nos olhos, muito franca. És o número 1, és o número 2, e tenho 2 guarda-redes que dificilmente jogarão. E havendo este equilíbrio, estas expectativas, isto bem esclarecido, e obviamente que para isto temos que ter guarda-redes com uma inteligência emocional e com o tal caráter que o Vital tantas vezes fala, e que eu acho que é fundamental esta palavra e este adjetivo, quando temos isso estabelecido é muito mais fácil trabalhar. E é muito mais fácil para os outros guarda-redes crescerem a partir do momento em que há um número 1 que é para jogar, há um número 2 que sabe que é número 2 e que tem possibilidades de jogar ou em jogos ou em competições quando o outro guarda-redes não ou está lesionado, ou eu ou o treinador principal tomem outras decisões. Mas eu, em princípio, acho que devemos ter isso bem definido, olhos nos olhos, frontalmente, em sintonia com a equipa técnica, em sintonia com o clube, de que há um número 1, há um número 2 e há, eventualmente, um número 3 ou um número 4, que poderão ser jovens, poderão ser já guarda-redes que já estão há muito tempo no clube, como era, por exemplo, o Paulo Lopes, e que tem um peso absolutamente fundamental na qualidade dos exercícios, na qualidade do treino, no bom ambiente, e obviamente quem sai beneficiado é obviamente quem joga ou quem tem a possibilidade de jogar mais vezes. Agora, eu acho que é fundamental isso estar esclarecido. Agora, eu já passei por realidades em que tinha 2 guarda-redes tão próximos um do outro, em que essa rotatividade era muito mais possível. Nas últimas realidades que eu tive, o ano passado na Arábia Saudita, que tinha um guarda-redes, que era o número 1, e foi contratado pelo clube para jogar. Este ano, agora onde estou no Al Ain, tenho um guarda-redes que é o titular da seleção, e é o guarda-redes, portanto, é um guarda-redes para jogar, e os outros têm consciência de que só jogarão ou em determinadas das competições, ou se o número 1 não estiver. Agora, isto não garante de que com o dia-a-dia, com o trabalho, o crescimento e as oportunidades não apareçam, e compete-nos a nós, treinadores de guarda-redes, arranjar soluções para que essa competitividade seja salvaguardada e para que as portas estejam ali abertas para... Obviamente, quer dizer, há um guarda-redes que é contratado, é para número 1, mas 1, 2, 3, 4 jogos, o rendimento... Quer dizer, obviamente, aí o outro, aí temos de tomar decisões. E vou-vos dar o exemplo que eu tive no início desta época em Espanha, em que tínhamos um número 1, tínhamos um número 2, e a qualidade do número 2, eu posso dizer que a qualidade do número 2 era eventualmente até melhor do que a do número 1. Contudo, o número 1 era capitão. Portanto, há aí uma gestão muito complicada, mas que acabamos por tomar uma decisão e depois acabou por jogar o suposto número 2, não é? É uma situação extremamente delicada de gerir, e, portanto, eu imagino, por exemplo, o Vital, quando tem estes monstros da baliza, 3 guarda-redes, em que tem que tomar decisões, portanto, não é fácil. Em relação à outra parte... Miguel, desculpa lá estar a interromper. Só para acrescentar aí uma coisa, e agora por uma experiência que eu passei no passado, jovem como eu sou, e trabalhar com o Kim, o Arthur Moraes e o Adriano. Olha, Miguel, olha o Tiago a dizer que tu és o número 1, tu és o número 2 e tu és o número 3. Exato. Olha, qual foi a ordem que disseste? Qual foi a ordem? É de facto um desafio enorme para nós. Obviamente tem que haver, como falou mais uma vez o Vital muito bem, é importante o caráter do guarda-redes, é importante o guarda-redes. Agora, eu se tenho um número 2 que diz constantemente e diariamente, é este gajo que joga, mas eu sou melhor do que ele.
tens um número 3 a dizer, opá, aquele gajo é convocado, mas percebes, este ambiente pode minar completamente o nosso trabalho. E, portanto, se pudermos antecipar este problema no início da época, com a conversa, com a gestão de expectativas, isso era ótimo. A segunda parte desta questão, que era como é que se motiva quem não joga, não há uma regra, mas também na gestão de expectativas, também na gestão de treino, também na rotatividade ao integrar exercícios, mas mesmo essa parte também é muito delicada a gerir, porque há treinadores que querem, como diz o Vitória muito bem, no primeiro exercício, depois de termos ganho, temos perdido, jogamos ontem e eu quero o treinador, eu quero o guarda-redes já neste exercício amanhã. E eu falo a isto, dá para trocar aqui? Não quero que troques. Portanto, isto é uma situação muito delicada de gerir, muito delicada. Mas acho que aqui os temas foram abordados. Agora, eu prefiro decididamente prefiro ter um número 1 para jogar e depois com os outros dois eu lido à minha maneira. Remo, Miguel, força. Portanto, depois desta aula, eu acho que foram por vários caminhos. Eu quase que queria lançar, porque não vamos ter tempo para responder, mas queria lançar a conclusão e fica já com temas, porque eu acho que é um grande mérito no espaço de 1 ou 2 semanas fazer-se duas situações destas sobre treino de guarda-redes, portanto é um mérito fantástico. E a confusão e o que ficará para uma terceira e para outros eu acho que há aqui um aspecto muito importante, que é quando se troca, qual é o momento em que se troca por opção e como é que se justifica isto. A segunda parte para a confusão e para uma terceira tertúlia destas é a coerência de um treinador que pede provavelmente a um guarda-redes que saia da sua zona de conforto e que jogue de determinada maneira, mas que diz e que assume e as regras ficam definidas claramente, este é o meu guarda-redes, vou-lhe passar toda a confiança até ao limite e se errar, eu tenho uma cota parte de responsabilidade naquilo que ele está a fazer e na forma como está a jogar. Muito bem, Ricardo, acrescentaria, desculpa lá, Não, força. Acrescentar outro tema. Não, acrescentaria o não uso do BI para os guarda-redes. Ou seja, não vamos olhar à idade que eles têm, mas sim à competência. E era só isso que eu queria acrescentar. Eu estou a tomar notas porque certamente vou fazer mais uma. É a segunda em poucos dias e vamos fazer mais. Vamos introduzir então um novo tema que provavelmente será o último por hoje, por questões de tempo. E eu tive que selecionar mesmo dentro daquilo que eram as nossas ideias e que o Fernando Maio e Guita também nos ajudou aqui a decidir. E vamos falar um bocadinho do trabalho técnico, porque há aqui muitos treinadores guarda-redes jovens que nos estão a ouvir. Miguel tinha prometido que ia começar por ti, por ter sido o último na última ronda, que é questões como o voo, queda alta, a utilização da mão do lado da bola, a mão contrária. Como é que vocês trabalham? Se há uma metodologia específica para isto? Ou que aspectos técnicos trabalham mais que os vossos guarda-redes? Se tem a ver com o contexto, se tem a ver com a qualidade de guarda-redes? O que é que nos podem aportar sobre isto? Começando por ti, Miguel. Aspectos técnicos. Ora bem, eu tento, a máxima que eu tento utilizar no meu treino, se me for permitido, após um diagnóstico, e o diagnóstico é vendo jogos, vídeos, de treinos, de ações, e até pelo conhecimento que poderei eventualmente ter dos guarda-redes, eu tento criar exercícios e tento criar o ambiente para lhes dar o que eles precisam, ou aquilo que eu identifiquei, ou que a equipa técnica identificou que eles precisam, de preferência da forma que eles gostam. E esse é o teu grande desafio. Treinador de guarda-redes. E tu percebes logo quando os guarda-redes estão a gostar do que estás a fazer ou não estão a gostar. A parte técnica é normalmente uma parte de grande responsabilidade da minha parte. E eu vou dizer porquê. Porque quem não foi guarda-redes, que é o meu caso, quem não foi guarda-redes, aqui pode ter mais dificuldades em operacionalizar exercícios e treinos. Pode fazer toda a diferença o feedback que um ex-treinador, um ex-guarda-redes
que agora é treinador de guarda-redes, e quem não foi guarda-redes, aí pode fazer toda a diferença determinados feedbacks. E eu, de certa forma, tento camuflar isso. Isto com toda a frontalidade e com toda a sinceridade, tento camuflar isso. A parte técnica é de uma forma, eu tento treinar, obviamente, com muita repetição, com muita tento ir à perfeição, ao limite, mas acima de tudo com muita repetição. É de uma forma obviamente mais analítica, porque sendo que eu gosto de fazer exercícios em que em que se tente promover a tomada de decisão. Neste caso, na parte técnica, é mais difícil promover uma decisão. Tens que fazer aquilo com repetições. Olha, tens que cair, tens que agarrar a bola desta forma, tens que estar apoiado desta forma, tens que cair. Pronto. Portanto, a parte técnica para mim vai através da repetição, mas por acaso é um tema em que eu gostava mais de ouvir do que propriamente de falar. Contudo, é a minha forma, a forma como eu tento trabalhar. Aliás, não consigo conceber outra forma de que não seja a repetição e o feedback e o mostrar. Olha, tu estás em posição alta constantemente nesta ação. Porquê? E o guarda-redes questiona. Se o guarda-redes te questiona, vídeo, filmar determinados treinos. Olha, está aqui o vídeo. Porque, às vezes o guarda-redes não se apercebe que está a fazer aquilo. Depois, a parte técnica também entra aqui numa parte, depende com o tipo de guarda-redes com que tu estás a trabalhar. Se estás a falar com guarda-redes, em que fase da carreira que o guarda-redes está? Se estamos a falar de um guarda-redes com 30 e tais, um guarda-redes com 20 e tais, ou um guarda-redes que está acabado de sair da formação e que está portanto, um guarda-redes está numa fase pedra, vamos chamar assim. Por exemplo, o ano passado trabalhava com o Cássio. O Cássio, quer dizer, só limas, é muito difícil acrescentares ali coisas em parte na questão técnica. Tu falares com o Diogo Costa, por exemplo, do Porto, já consegues colocar muitos conteúdos técnicos no teu treino, já faz todo sentido. Porquê? Porque está numa fase de esponja que absorve tudo aquilo que lhe possam dizer e tentar acrescentar. Pronto, quer dizer, e vou passar a bola. Muito bem. Vai parar de peito agora ou com as mãos o Mr. Vital, não é? Olha, Miguel, se há dúvidas, se alguém, há muita gente que tem dúvidas e diz que acha que é preciso ter sido guarda-redes para ser treinador de guarda-redes, tu és o exemplo pelo trabalho que tens feito, não tendo sido guarda-redes, mas a capacidade e a qualidade que tu tens mostrado nos teus trabalhos, portanto, e pela explicação que deste. Agora, em relação a isto... Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Obrigado em relação... Vais ensinar como é que com 1,60 m fazias aqueles voos que alguns de nós sabemos. Em relação a esta... Desculpa lá, Misha, só para interromper. Miguel, não te esqueças de marcar o jantar para o Misha. Tens que pagar um jantar. Exatamente. Então, depois eu ligo. Não, malta, vocês sabem, e quem me conhece sabe que em relação a esta pergunta do Remo, eu sou um adepto claro da excelência técnica, porque eu acredito que o guarda-redes, quanto melhor for tecnicamente, melhor vai conseguir resolver os problemas no jogo. E isto não é dissociar dos contextos das tomadas de decisão, do contexto tático, nada. Agora, o guarda-redes tem uma posição tão específica que é a sua qualidade técnica associada à sua eficácia que vai definir o sucesso dele. Isto é a minha perspectiva pessoal. Por isso, agora, depois, levando isto para trabalhos de grande intensidade, de grande repetição, nós, treinadores, eu costumo dizer, temos que ser mestres da prática deliberada, aumentando na complexidade, claramente. O guarda-redes é repetição. Agora, que depois, associado àquilo que já que falámos aqui durante esta tarde, a integração no contexto de equipa, a integração no modelo de jogo, depois... tudo aquilo que acontece no momento antes já não é igual ao momento a seguir, o guarda-redes tem que estar preparado para isso. Agora, é claramente para mim, eu sou adepto, claro, de ter os conteúdos para trabalhar, aqueles que eu falei no início. O guarda-redes tem que ser muito forte num contra um, muito forte na saída da baliza, muito forte no domínio da profundidade, associando claramente, e eu sou adepto disso também, dos contextos técnicos e físicos associados, claros,
porque o guarda-redes claramente cada vez mais depende hoje, o jogo, uma velocidade incrível, depende muito das suas capacidades físicas, da sua robustez, da coordenação, do equilíbrio, da velocidade de pés, da impulsão, tudo isso deve estar, na minha perspectiva, deve estar associado ao trabalho técnico e todas as técnicas de base que o guarda-redes tem que dominar. Agora, depois, cada um de nós aqui tem um caminho para que os nossos guarda-redes evoluam, porque eu acho que isso é que é o fundamental nós pensarmos, que é, temos um objetivo, definimos, como o Miguel disse, o nosso guarda-redes precisa de melhorar determinado tipo de aspectos, nós temos que fazer uma leitura daquilo que está a acontecer no jogo e no treino para que ele para tentar melhorar. Também sabendo que é muito difícil a gente atingir a perfeição, porque dificilmente nós conseguimos que eles sejam perfeitos. Agora, o nosso desafio é, quando se está, fundamentalmente, eu estou a falar pela minha realidade, é o detalhe. É nós, e ainda há bocado o Miguel falava, o Luís falava quando trabalhava com o Júlio César e com o Ederson, dois guarda-redes de top internacional. Um tinha já sido o melhor do mundo 2 ou 3 vezes, o Ederson neste momento é um dos melhores. Trabalhar com eles é afinar, é só afinar, é tentar que eles estejam motivados e queiram ser melhores. E é afinar dentro da capacidade e do modelo do treinador para que eles sejam melhores. É isso que eu tento fazer também. E não parando, porque o futebol evoluiu muito, as necessidades deles cada vez maiores, a nível fundamentalmente, e eu vou só dar aqui só um pormenorzinho, que é, se nós pretendemos que o nosso guarda-redes domine muito bem a profundidade, porque a nossa equipa joga mais alta, a dificuldade do nosso guarda-redes vai ser como é que ele se vai estar recolocado no momento defensivo. E aí sim vai definir o sucesso da ação dele. Ou para 1 contra 1, ou para o remate, como é que ele está posicionado na baliza. Portanto, tudo isso tem que fazer parte do nosso modelo. Mr. Ricardo, a bola vai para as suas mãos agora. Bom, o Miguel toca num aspecto para mim essencial, que tem a ver porque quando nós estamos a falar em técnica, muitas vezes, e aqui sim falamos durante grande parte desta conversa, num contexto global do guarda-redes, integrado na equipa, com todo o trabalho tático fundamental, com toda a tomada de decisão, e neste momento estamos a centrar em questões técnicas, e estas muitas vezes são individuais, e a idade do guarda-redes ou a capacidade ou mesmo a vontade de mudar uma ou outra coisa é fundamental. Até que ponto é que aquela deficiência técnica realmente o perturba do ponto de vista de jogar e de ter sucesso ou não. É uma coisa tão adquirida, é uma coisa já tão bem desenvolvida, como o Luís encontrou no Júlio César e no Ederson, são coisas tão mecânicas, porque falaram aqui também muito bem na automatização de gesto. A técnica é uma automatização de um gesto, no tempo, no espaço requerido, mas é o que é. E ela é preciso treinar, ela é preciso repetir, até porque o momento da execução técnica é em jogo. Eu não sei qual é a técnica que vou precisar e tenho 1 milésimo de segundo para decidir. Exemplo, um remate de longa distância, eu não sei se vou poder ficar com a bola ou se realmente vou ter de a desviar. Um remate diagonal, eu não sei se tenho tempo para marcar um apoio ou se tenho de fazer um varrimento ou o que nós lhes quisermos chamar. Não estamos aqui para detalhar ações técnicas e isso é tão rápido que se não é uma situação que esteja muito bem mecanizada, ela não sai. Portanto, terminar dizendo que eu não gosto de ir em modas, portanto, não sei em que parte da escola me situo, se é que ela existe a velha ou a nova escola. Sou um defensor, tal e qual como o Mr. Vital, da excelência e do perfeccionismo técnico. E trabalho muitas vezes de uma forma individual e também de uma forma analítica. Porque tive a sorte também de pertencer durante 5 anos a um clube que me ensinou bases muito consistentes de trabalho tático e de trabalho de tomada de decisão. Terminar dizendo que um exercício muito simples com
uma primeira intencionalidade, ou não vamos por aí, vamos, um exercício muito simples, pode conter tomadas de decisão simples e ações técnicas. Agora, quando a queremos trabalhar pura, muitas vezes ela é efetivamente técnica e analítica. Muito bem, porque vou querer que seja ali o Mr. Luís Esteves a fechar. Tiago Castro, as tuas ideias sobre esta questão do trabalho técnico, não é? Deste desafio que eu lancei. Claro que o trabalho técnico, nós temos a nossa forma de analisar o guarda-redes, a forma que gostamos como ele encaixa a bola, mas mais do que isso tudo é a eficácia dele, a eficácia do guarda-redes. Se eu sinto que o meu guarda-redes é eficaz a fazer aquele tipo de ação, mesmo eu achando que não é a forma mais técnica dele abordar o lance, eu não lhe vou mudar porque acho que está errado. E não vou mudar um ponto onde ele é forte para aquilo que eu quero e se calhar nunca vai chegar ao patamar que eu quero. Depois, em relação ao jogo, é aquilo que o meu amigo Ricardo diz. Eles têm que tomar decisões em tão curtos espaços de tempo que muitas das vezes ali prevalecia a eficácia da defesa. E muitas das vezes nós só reparamos nisso quando nessa ação não correu tão bem ao guarda-redes. Eu lembro-me perfeitamente que o Vítor Bahia, hoje em dia já, penso eu, acho que era o Marafona, mas o Mr. Vital está aí e pode confirmar, que quando era um remate frontal, ele bloqueava a bola, fechando assim os braços e não em forma de concha. E ele tinha uma eficácia tão grande nisso, porque é que eu haveria de o mudar? Sabes que eu acho que eu vim dominar disso. Eu acho que os polacos fazem isso. Os polacos fazem isso. Vem daí a escola. Toda a gente... O Vítor Bahia foi a grande referência dos últimos 20 anos do futebol português. Um dos melhores guarda-redes do mundo, não é? E toda a gente, todos os guarda-redes desta geração e do Marafas começaram a utilizar muito, aliás o Beto também o fazia, começaram a utilizar muito este tipo de técnica, talvez porque alguns treinadores guarda-redes que começaram a aplicá-las com eles e que eles faziam. Eu lembro-me disso. Aliás, o Beto também trabalhou comigo, também com o Beto, e o Beto também fazia também. Tem muito a ver também com as escolas de guarda-redes, os guarda-redes que vamos apanhando das várias nacionalidades. O Ricardo falou do Linar Zic, que influenciou também ali muito o Vítor Bahia, não é? Portanto, a escola polaca ali. Foi o primeiro que deu a guarda-redes. Exatamente. Luís Esteves, guardei para fechar, apesar que eu vou ainda ter aqui tempo de depois lançar uma questão concreta ao Mr. Vital, que era um dos temas e não tivemos tempo, mas que é o Carlos Padrão, que também foi guarda-redes, faz uma pergunta ao Vital, mas já lá vou. Luís Esteves, sobre essa questão do trabalho técnico. E pronto, quando quando vocês falaram da situação, que é uma polémica, a tal polémica do braço contrário numa bola alta, pronto, deixa-me só dizer, e ainda é um bocadinho em conta também do Tiago, eu tive o ano passado um guarda-redes alemão que a bola rasteira à figura e ele fazia o fecho de pernas, como faz o Neuer, não é? E eu agora digo uma coisa, mas eu vou corrigir uma técnica que ele usa desde os 10 anos de idade. Vou colocar a técnica do método espanhol, do português, quando ele traz essa técnica do modelo, do método alemão, vou perder tempo. Então, se ele é eficaz assim, se a bola não passa, é o que eu digo, o primeiro objetivo da bola é não passar de golo, né? Aquela linha está entre os postos. Se a bola não passar lá, o primeiro objetivo está conseguido. Agora, o segundo objetivo que nós temos é ficar em posse da bola. Não se deu antes, não evitando que a bola continue em posse da bola de outra equipa. Agora, sobre a situação da técnica do braço contrário, isto é uma polémica incrível. Estou um bocado muito atento porque eu tenho a bateria a 10%, espero bem que não termine. Nós temos que... O meu ponto de vista é sempre mais fácil, numa situação de bola, é sempre mais fácil chegar com o braço que está mais próximo, não é? Nesta situação da bola alta do braço contrário. Essa situação é o braço mais próximo. E agora dizemos o seguinte, numa situação desta, já estamos a dizer que vamos desviar a bola, vamos ceder um canto, ou vamos desviar a bola novamente para a equipa contrária. O meu objetivo é sempre segurá-la, é ficar com ela. Quando me falam nessa técnica de desvio com a mão contrária, eu percebo que não a vou conseguir segurar. Pronto, é assim mais for próximo, porque o lado a bola, o braço, se eu estou assim, o braço, a bola está daquele lado, o meu braço, este braço, é o mais rápido a chegar lá. Né? Pronto. Agora, se nós estamos numa situação em voo e com o corpo numa posição mais horizontal,
que é que acontece? Caso a bola esteja a um nível superior, o braço mais próximo é o contrário. É o contrário porque se a bola vai para ali, o meu braço mais próximo vai ser este, em cima. Mas é o mais próximo, não é o contrário, porque a bola já está em cima e já está numa posição horizontal. Não sei se me estou a fazer entender. Quer dizer, na altura que intercepta a bola, já deixa de ser o braço contrário, é o braço mais próximo da bola, não é? Se eu tenho uma posição horizontal, o braço já é próximo. Como é que treinamos isso? É assim, se o objetivo de treino for esse tipo de bola e essa técnica, então o método mais simples foi, como disse o Miguel, método analítico, com várias repetições, pesa embora, se vende a bola. Poderá ir numa situação em que a defesa mais eficaz não é esse no exercício. Se calhar o meu objetivo é, se estiver bem posicionado, também como disse o Mr. Vital, eu vou tentar apanhar um bocadinho de cada um. O bom posicionamento, se calhar eu não precisava de fazer um voo, dava 2 passos ao lado e segurava a bola. É um exemplo. Agora, não conseguindo, temos é que, e vamos fazer esse exercício, vamos treinar esse exercício, então temos de ter cuidado na informação que vamos dar aos nossos guarda-redes. Porquê? Porque a relação que ele vai ter com a posição da bola, no momento de interação, a posição que ele tem durante o voo e na posição da bola, essa até poderá não ser a defesa mais eficaz, não é? Poderá ser a bola. Eu estou a fazer um exercício em que quero que a bola vá em cima para aquela situação do braço contrário, e a bola é mais baixa e o braço mais eficaz até é o outro. Por isso é que o futebol é maravilhoso. São leituras, reações, estímulos, respostas, mudanças de estímulos, mudanças de respostas, novos estímulos e mudanças. Dessa situação que acabaste de dizer, para mim, eu vou brincar, hein? É a mão que está mais ao pé. Não. Mais à mão. É exato. É a mão que está mais ao pé. É a mão que está mais... O que está mais à mão aqui é a mão. Não, é a mão que está mais à mão. É a mão que está mais à mão. Eu estou a brincar. É a opinião que eu também só acrescentava que os membros inferiores também são parte muito importante dessas ações. Porque muitas das vezes... Sem dúvida. Vai um bocadinho contra o que o Vital disse. É o bom posicionamento, deslocamentos rápidos, curtos, e se calhar não precisamos... O bom guarda-redes é aquele que se calhar chega ao final diz estou limpinho, fiz não sei quantas defesas. Exatamente. Okay. Sei correr na baliza, que é uma coisa fundamental para mim. Claro. Sei Cada vez mais. Sem precisar de cair. Muito bem, meus senhores, como eu disse, estamos mesmo perto do final e era para ser 1 hora e foram 2 e mais ficávamos, mas vai ser para a terceira tertúlia, como disse o Mr. Ricardo. Nós íamos falar de se era fundamental ou não, na nossa opinião, ter sido guarda-redes antes para ser treinador, e o Miguel já falou um bocadinho da sua própria experiência. O Carlos Padrão, que foi guarda-redes, deixa uma pergunta diretamente ao Vital e é o único tempo que teremos para falar sobre isto. Portanto, Vital, o Carlos Padrão pergunta-lhe, amigo, explique quem não foi guarda-redes, como é que explica os princípios básicos da posição? Olha, o amigo Padrão, um grande abraço. Olha, ouviste o Miguel a explicar e a humildade que ele teve em dizer que há determinado tipo de feedbacks que pode ter mais dificuldade, não é? Mas a capacidade e a paixão que ele teve e a capacidade que ele teve de organizar o seu trabalho, pesquisando, vendo a sua experiência, vai fazendo com que as coisas vão acontecendo com a repetição, como ele fala. Agora, eu quero dizer-me aqui, eu penso que se trabalharmos num contexto da formação, onde eu acho que é fundamental, como nós apanhamos aqui miúdos de 10, 12, 13, 14 anos, em que tu tens que exemplificar as técnicas, tens que cair, tens que levantar, tens que atacar a bola, eu acho que aí pode haver mais dificuldade. Agora, ao nível em que o Miguel está, e se nós formos apaixonados por treino e tivermos claramente, tivermos qualidade, como neste caso o Miguel e muitos Miguéis que existem certamente pelo mundo fora, acho que há hipóteses claras de nós conseguirmos ser uns bons treinadores guarda-redes. Neste caso, estamos aqui com o Miguel, ou o Tiago, e não estou a puxar o saco, é amigo, mas tem grande qualidade pelo trabalho que tem demonstrado, viste? Oh, mister, eu não lhe vou pagar nada, eu não lhe pago nada. Já são 2 jantares. Aliás, quando acabar a quarentena, fazemos um jantar todos, chamamos o nosso amigo Guita, profissionalmente estiver. Pois. Olha, eu pago, demoro 13 horas a chegar aí, portanto, eu pago. Remo, desculpa. A gente espera. Remo, desculpa lá só para acrescentar. Só para acrescentar à pergunta que foi feita ao Mr. Vital, eu só queria acrescentar uma coisa.
no tempo do Mr. Vital, quando a gente fala com o Mr. Vital e com alguns ex-guarda-redes daquele tempo, aquilo que eles dizem é: quem me dera ter tido um treinador de guarda-redes, que nunca tiveram um treinador de guarda-redes. Ou seja, é sinal que eu não sendo treinador, eu nunca fui guarda-redes profissional, só joguei a nível de formação, mas também temos que ver a evolução do treino há quantos anos é que foi. Não nos podemos esquecer que antigamente, muitas das vezes, ex-jogadores pertenciam a uma equipa técnica e iam bater bola aos guarda-redes. Isto é um bocado subjetivo. Depois, também é importante perceberem que se um ex-guarda-redes bebeu o sumo que lhe foi dado ao longo dos anos e depois conseguir pôr em prática nos seus guarda-redes, aí acredito que leve alguma vantagem pelo conhecimento da baliza, mas se esse mesmo ex-guarda-redes não tiver a capacidade de ensinar aos seus guarda-redes, ou exemplificar, ou explicar o porquê de eles estarem a fazer aquilo, só porque eu fui ex-guarda-redes, tens que fazer assim porque eu fazia, eu acho que eles não levam vantagem. Era só isso que eu queria acrescentar. Muito bem, é bom. Todos nós, deixa fechar, todos nós para desempenharmos esta função temos de trabalhar muito e temos de mostrar competência. Provavelmente há questão que o Vital levantou sobre a formação, eu acho muito importante e muito interessante, mas todos temos de trabalhar efetivamente muito naquilo que é o processo tático, não é só o processo técnico, portanto, isso temos de mostrar competência. Digo-vos mais, os mitos vão caindo aos poucos, tal e qual como se dizia antigamente que também não havia ex-guarda-redes a serem grandes treinadores de futebol. Portanto, e nós temos, entre outros, o Mr. Nuno Espírito Santo a dar cartas à Inglaterra. Sem dúvida. E é uma boa maneira de fecharmos e dizer ao Mr. Ricardo que gosta, deixa-me só acrescentar aí, Remo, que gosta de ver os jogos, de observar os jogos por trás da baliza no ar. Portanto, tem observações feitas assim. Exatamente. Diz Tiago. 15 segundos para terminar. Eu tenho a certeza de uma coisa. Os treinadores guarda-redes portugueses são dos melhores do mundo. E a prova disso é, eles estão espalhados por todos os melhores campeonatos do mundo e dão provas. Em Portugal temos casos, que tanto no Porto, Benfica e Sporting, são treinadores guarda-redes portugueses. Temos casos da forma como formamos guarda-redes, e não só portugueses, mas também estrangeiros. Neste momento, dos 2 ou 3 melhores guarda-redes do mundo foram formados em Portugal, e isso é importante realçar, e desde já, da minha parte, é só. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Pego nisto que disse aqui o António Pontes, ganhou 2 horas de vida e mais um mestrado, nós também, e eu em particular. Agradecer ao Vital, ao Tiago, ao Ricardo, ao Luís Esteves e ao Miguel. Um grande abraço, que tenham um grande sucesso, e também eu dizer ao Mr. Ricardo que isso do jantar não seja por isso, que a gente faz a viagem até ao Equador e vamos lá jantar consigo. Portanto, é importante. Ainda não se nota, Diz. Qual é o número da matrícula do carro do Remo? Senão não pode ter que ser a duração. À sexta-feira só terminado em 9. Come-se muito bem no Equador, deixem-me dizer. Ainda não se nota, mas pode vir a notar em breve. Come-se muito bem. Muito bem, meus amigos, foi um grande prazer, um abraço a todos. Este mestrado, como já lhe chamaram, daqui a pouco já vai estar no YouTube disponível para todos, e dar-vos também os parabéns pela simplicidade e pela humildade que caracteriza os grandes nomes, quando são realmente grandes, de partilhar e de abrir toda esta situação à reflexão de todos os que participaram, e felizmente foram muitos. Um abraço, bem-aja. Obrigado a todos. Foi Um abraço, bom. malta. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Saúde. Um abraço.